Paulo, que é Rafael Nogueira, e metade agora de 2000, né, década de 2000, que eu acho que agora a Broadway tomou uma forma muito boa que a gente gosta, né, então tá meio difícil ter musical ruim, né, então tô feliz, tá sendo gostoso. Musical ruim vai ser uma coisa meio contraditória, né, porque vai ter coisa que eu gosto, vocês não, não, sim, mas aqueles horríveis, tipo, dos anos 80, não vai ter mais. Não, isso não, gente. Kismet nunca mais. Tipo, aquele lá que tinha cada ato era uma história diferente, aquele de Moscou e... Nossa, esse era... Eu nem lembro mais o nome, tinha 2 nomes, né? Eu nem marquei esse, porque eu achei tão ruim. Né? Nossa, gente, tipo, nunca mais aqueles musicais, ainda bem. Não dá, gente. Mas enfim, Letícia. De São Paulo, aqui é Letícia Sagesse. E, gente, eu não sei nem o que dizer, né? Tem tanta coisa boa. Eu tô, assim... chocada com o tanto de coisa boa que a gente só conhecia de nome, principalmente eu. Muita coisa eu só conhecia de nome. E eu fiquei, gente, é muito bom. Pode ver que a nota mais baixa, acho que eu dei nessa temporada, vai ser 3. Nossa, eu dei 2. Tem uns 2 lindos ali. Nossa, já teve coisa meio ruinzinha assim, mas enfim. Eu acho que é aí que a gente vai começar a brigar. Eita! Vamos lá, Pio. São Paulo, aqui Felipe Toches, e eu finalmente vou falar do meu musical favorito de todos os tempos. Exatamente. Estou muito animado. Minha nota 6. E ontem, tipo, de última hora eu falei, Fio, você vai falar desse musical, então eu não vou falar porque você sabe decor já, não vou ficar estudando, enfim. Aliás, eu tenho uma dúvida se eu posso dar o spoiler. É um spoiler que acontece em 10 minutos, mas eu não sei se eu posso falar. Não, melhor não dar spoiler. Não. Gente, não vou falar, essa é uma família. Sim. Mas vamos lá então. Seja bem-vindo ao novo episódio do Musicalcast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, pra você que quer informação além da superfície. E estamos aqui retornando, então quando aparece aqui, né, eu, Felipe e Letícia, porque voltou o desafio do Original Broadcast Recordings, que é aquele desafio que a gente está escutando todos os casting recordings, ou seja, aqueles álbuns de musicais que foram indicados a melhor musical pro Tony Awards. Só que eu tô fazendo uma coisa extra que tô escutando as outras indicações também. Então eu tenho sempre uns 3, 4 álbuns a mais pra escutar, geralmente. A gente começou o quê? Lá dos anos 50, né? Final dos anos 40. Final dos anos 40, que a gente terminou com 50. E agora a gente tá na metade da década de 2000, que a gente vai começar hoje de 2005 até 2009. E esse aqui vai ser o antepenúltimo episódio do desafio, né? Que daí tem esse e mais 2. Eu tava tendo uma bad, na real. Eu não sei, porque no meu jeito de terminar isso é muita coisa. Não, assim, tava tendo a bad real no sentido assim, puxa, só legal assim, né? Só a gente tava gravando esse desafio. Não, agora sim. É isso, não. Sim. Eu quero acabar, eu quero muito acabar. Eu já tô de saco cheio de ouvir um monte de trilha. E fico muito feliz que a galera tá gostando muito do desafio, porque eu acho que é bastante informativo, a gente dá bastante informação, tem muito musical novo, então se você não escutou nenhum anteriormente, escuta porque a gente tá falando de muito musical, mas muito musical que nem a gente não sabia que existia antigamente, né? Então, vale a pena dar uma conferida. E antes da gente começar, é só dar um recadinho que a gente tem o Catarse, que é o sistema de assinatura, e você pode ajudar a gente a produzir conteúdo. Você entra lá no catarse.me/musicalcast, lá tem várias recompensas, dependendo da recompensa lá que você escolher. A gente tem, um grupo exclusivo para vocês falarem com a gente, ou vocês podem até ajudar a fazer uma pauta, participar de um episódio. Enfim, dá uma olhadinha lá, ajude a gente, porque com esse dinheiro a gente já, por exemplo, comprou um equipamento novo aqui, a Felipe, a mesma e até a Letícia estão gravando com um microfone que vocês ajudaram a gente a comprar. Então, e de qualquer valor, vocês não precisam dar aquele valor que tá especificado lá, se vocês assinarem com R$5 por mês, já ajuda a gente e a gente fica muito grato por isso. Então também queria agradecer todo mundo que tá ajudando desde sempre, que já ajudou também, mas em especial ao Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, a Maria Valéria Fagá, a Verônica Oliveira e o Marco Tiné. Então vocês, obrigado de coração, vocês estão fazendo a maior diferença pra gente, então enfim. E quem não conhece ainda o nosso sistema de assinatura, dá uma olhadinha lá. Então ajude a gente a produzir conteúdo, porque é bem difícil. Não é fácil, né? E agora a gente até tá tentando postar nos stories todo dia da semana, né? Então tá dando, acho que meio certo. Tem dias que fica meio corrido, uma pessoa e outra não consegue postar, mas tá rolando, né? Enfim, bora lá então pro nosso desafio.
Bem, quem não sabe o que é o nosso desafio, eu acabei de falar, né, que a gente tá escutando desde lá do início, só que a gente tem um sistema também de pontuação, que a gente dá notas de 1 a 5 pros musicais, né? Como se fosse uma estrela e 5 estrelas, né? Então, tipo, o musical que a gente dá 5 é tipo um musical maravilhoso, excelente, que a gente leva pra nossa vida. O 4 é um musical ótimo, né? Que a gente realmente gostou muito, mas não teve alguma coisa ali que, né, precisou ali pra ser um 5. O musical 3, que a gente considera, tipo, bom, né? O 2 é um musical regular, que daí já fica mais ruinzinho o negócio. E 1 é o musical que a gente, assim, nem escutaria de novo, que a gente realmente não gostou, não tem nada que a gente tirou de proveitoso do musical. Que ultimamente, eu acho que no nota 1 a gente não tem dado mais, né? Nem lembro mais a última vez. Faz tempo, né, que a gente não dá uma nota 1. Mas no começo a gente deu muita nota 1, né? Até lá nos anos 80. Eu acho que até os anos 90 a gente deu nota 1. Agora melhorou um pouquinho o negócio. Tá. Ainda bem, né, gente? Porque Sim. a gente precisava desse refresco, desse alívio aí. Sim. Depois no final até eu quero fazer uma pergunta em relação a isso, mas vamos deixar pro final, daí a gente só faz uma discussão bem rapidinho no final. Combinado. Beleza? Tá, vamos lá então pro musical de 2005, então onde que a gente tinha parado em 2004, né, agora é 2005, e o musical que ganhou o Tony Awards de melhor musical foi o Spamalot. Não, gente, eu adoro... eu ia falar o que eu acho. Spamalot ele é a história do... Existe um filme chamado Monty Python and the Holy Grail, e essa é uma versão musical desse filme. Ele conta a história do Rei Arthur, mas de uma forma muito engraçada, de uma forma de uma comédia muito louca, muito nonsense. Eu não sei se já teve no Brasil montagem, vocês podem me ajudar, Eu mas... acho que só teve do Unihill. É isso que eu ia falar, eu acho Unihill. que teve da Unihill. Que fez bastante sucesso, foi muito bom. Ele é bem louco, assim. Ele tem... Você pode ter ouvido falar nos cavaleiros que falam Ni, você pode ter ouvido falar no coelhinho que mata as pessoas. Mas basicamente é aquela história do Rei Arthur, do Lancelot, da Lady of the Lake. E assim, é muito engraçado e ele não se leva a sério em momento algum. Eu lembro que eu vi no West End e assim, o elenco, e já era assim, milésimo elenco, não era nem de perto original, era uma matinê com milésimo elenco e eles não conseguiam terminar as cenas, eles riam tanto de si mesmos, era tão nonsense, eles faziam, tem vários momentos em que é de total improviso, onde o elenco tá tentando fazer o resto do elenco rir. Uhum. Eles estão tentando se atrapalhar no palco. Mas é tão engraçado, é tão divertido, que vale muito a pena se você tiver alguma oportunidade de ver, com um bom elenco, que também não se leve muito a sério, que não ache que esse é o palco da Broadway e é aqui que eu vou fazer a peça mais séria da minha vida e vou cantar as maiores notas da minha vida. Assistam, porque assim, é muito bom, é muito divertido de assistir. Muito bem. E nós demos... vocês deram nota 5 e eu dei nota 4. Né? Por que, Rafa, que você deu nota 4? Se é tudo isso que o Felipe falou. Não, tipo assim, eu acho que é um musical excelente, é super engraçado, as músicas são maravilhosas, mas eu só não dei nota 5, que pra mim já era quase um 5, porque não é um álbum que eu coloco pra escutar com frequência. Tipo, não é um álbum que fala assim, vou escutar pro Spamalot. Jamais faria isso. Tipo, é um musical, aquele tipo que a gente já falou de outros musicais, que é um musical bom, a gente sabe que é muito bom, só que não é um musical que a gente, assim, tem aquela paixão que a gente é fã e que você vai botar sempre pra escutar. Então o meu caso é esse. Então por isso que eu dei um 4, porque não é uma trilha que eu sempre tenho vontade de escutar. Por isso. Mas eu acho o musical maravilhoso. Eu ouço bem essa trilha. Eu realmente coloquei pensando nisso, porque assim, é uma trilha que eu gosto. Ele me revelou uma das atrizes de um musical que não faz mais musical, que não faz, acho que mais nada na vida, mas que eu amo de paixão, que é Sarah Ramirez. E eu acho que ela, ouvindo ela cantando as músicas dela, todas as músicas dela dessa trilha, tipo assim, eu concordo quando ela achou assim, cadê o meu solo? Cadê o meu momento? Eu tava brilhando, agora eu sumi. O que aconteceu comigo nesse roteiro? Tipo, tem essa metalinguagem que é hilária, assim. E ao mesmo tempo é gostosa de ouvir. E se você pra prestar atenção na letra, você começa a rir, assim. Eu acho muito boa. E principalmente pela... Só lembrando, tem Tim Curry, tem a Sarah Ramirez, tem o Christian Borle. Ou seja, é um elenco maravilhoso, o Hank Azaria, ou seja, é muita gente boa envolvida. E eu coloco essa trilha pra ouvir, tipo, o Divas Laments pra mim é tipo, meu Deus, que maravilhoso, eu preciso dessa música na minha vida. É muito bom. Concordo. É muito bom. Mas sei lá, eu acho assim, que até mesmo eu lembro que a gente tinha passado essa lista no grupo de ouvintes,
que tem um monte de gente que viu que era do Monty Python e falou assim, nossa, como assim tem um musical do Monty Python? Tipo, tem gente que nem sabe do que se trata, então conheçam, porque, tipo, é muito incrível, é muito bom. Então, vale a pena. Eu gosto até muito mais do musical do que o filme, porque o filme, não sei, eu não consigo gostar tanto do filme. Eu já tentei. Já vi 2 vezes e não foi uma coisa que me tirou tanta risada assim, não. Então, mas eu prefiro mais um musical. Mas enfim. É engraçado que ele vem numa esteira muito de comédias ganhando, assim, de comédias às vezes até muito escrachadas. Tipo, o Modern Millie, por mais que ele seja mais uma comédia romântica, mas ainda é comédia, mas depois vem Hairspray, que é super comédia escrachada, e depois vem o Avenida Q, que é muito comédia escrachada, e aí depois vem o Spamalot, que também é muito comédia escrachada, e a gente vai ver que tem outras concorrendo que também são comédias escrachadas, ou seja, é uma época que eu acho que a Broadway estava necessitando rir, ela estava precisando de comédia, né? Mas tem até um lance que já tem até pessoas que falaram na época não, esses tempos, né, agora mais recentes, mas falaram que na época foi esse lance de trazer coisas boas pra Broadway de comédia, por causa até dos atentados, né, de 11 de setembro. Então, eu acho que pelo menos ali a Broadway precisava de uma coisa feliz, alegre, porque tô só foi um período esperando pra ver difícil. quais que... Eu tô esperando pra ver o que vai vir de engraçado depois pandemia, né? Já que é um período que passou tão sério, já tô esperando os próximos pós-pandemia pra gente dar uma risada também. Olha, bom. Será que a gente vai entrar numa nova era da comédia, assim, de alívios cômicos? Ou será que vai ter um musical baseado com algum fato da pandemia também, né? De repente, é matemática, né? Então... Tem um pano de fundo bem legal aí, hein, gente, pra ter. Mas enfim, bora pro próximo musical. Que o musical que foi indicado o melhor musical, mas não ganhou, que é o Dirty Rotten Scoundrels. Que esse musical é baseado no filme de mesmo nome, que aqui no Brasil tem o título de Os Safados. Não sei se vocês já assistiram. É um filme antiguinho, dos anos 80, 88. Bem, o musical conta a história do Lawrence, que ele é tipo um trambiqueiro, mas assim, ele é um trambiqueiro de classe que vive na Riviera, na Riviera Francesa. E o estilo de vida dele é tipo assim, tentar seduzir as milionárias americanas pra conseguir grana pra poder sobreviver. Só que aí do nada aparece um outro trambiqueiro, o Fred Benson. Só que assim, ele é meio que um vigarista, mas assim, ele não tem tanta classe como o Lawrence. E ele também começa nessa de tentar conquistar as milionárias e começa a tirar, tipo, o espaço do Lawrence. Então daí os dois resolvem fazer uma disputa, né? Quem conseguir $50 mil, né, da primeira milionária e aparecer num local lá, eles vencem. Daí o outro tem que sair da Riviera Francesa. Então, basicamente isso, é uma comédia super escrachada, super engraçada. Eu tava assistindo boa parte do bootleg, gostei bastante, não conhecia tanto o musical. Enfim, é basicamente isso a história. E todos nós demos nota 4. E aí, o que vocês acharam? Esse foi um caso que me lembrou o que você falou, assim, é uma trilha que eu gosto, acho muito boa. Se você presta atenção na letra, você percebe o quão ela é bem escrita, o quanto você consegue se divertir ouvindo a trilha, tem músicas muito boas. Mas eu não acho que é uma trilha que talvez por eu ainda não ser tão íntimo dela, talvez se eu começar a ouvir mais eu pegue, mas não é uma trilha que eu ainda coloque tanto pra ouvir. Tipo, nossa, hoje é uma tarde de Dirty Rotten Scoundrels. Ainda não chegou nesse nível pra mim. Foi a primeira vez que eu tinha escutado. Nunca tinha escutado. Eu conheci o musical, sabia que era do filme e tudo mais. Mas sabe aquela coisa assim, que tem tanta coisa pra escutar que nunca tinha chegado o seu momento? Então, eu escutei e gostei. Não gostei, não é ruim não. Tanto que até fui procurar o bootleg. Tá bem decentezinho assim no YouTube. Se você botar Dirty Rotten Scoundrels Broadway, você já acha assim, gente, tá fácil, hein? Tá fácil. E tem uns números maravilhosos, tipo assim, e é bem engraçado as piadas, então... Eu gostei, tipo, é uma trilha gostosa de escutar. O elenco é maravilhoso, né? O elenco funciona muito bem. O elenco é maravilhoso. Sim. Eu acho que eu até aumentaria minha nota se de repente eu assistir o bootleg, que eu acabei não conseguindo assistir. Aí, de repente, porque eu já tô com 4 querendo dar 4,5, 5, né? Porque eu achei muito legal. Só que eu acho que se eu ouvisse o bootleg, eu acho que talvez eu aumentaria essa nota. Sabe, você fica meio assim, querendo dar, ainda mais que você não conhecia. E eu concordo com o Fio, eu não conectei de primeira com esse musical. Então pode ser que agora vendo o bootleg a gente pegue um carinho melhor, né? E comece a ouvir a trilha. Eu não sei como nunca fala a Bela, tipo, pensou em montar esse musical, porque eu acho que é muito a cara dele. É a cara dele. Porque, tipo, é muito do musical de comédia que eles mesmos, tipo, tão fazendo graça deles mesmos no palco, sabe? Tipo assim, da palhaçada deles. Então,
é uma coisa muito leve e solta também, sabe? Então é muita cara do Falabella. E muito bem escrito, assim, por mais que seja comédia, você acha que às vezes vai ser pastelão, no sentido de não se leva, e realmente não se leva tanto a sério, mas ao mesmo tempo tem frases ali no meio, tipo, tem uma hora que ele fala, tipo assim, eu quero que alguém tente roubar o meu dinheiro, tipo assim, ele é tão pobre e tão querendo dar golpe que ele quer ser o rico que alguém tá tentando passar a perna nele, Sim. sabe? É genial isso, assim, eu achei muito boa a trilha. Ok, mas muito bem. Vamos então pro próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o The Light in the Piazza. The Light in the Piazza, ele acontece em 1953, da história da Margaret Johnson, que é uma mulher que leva a filha Clara pra ter umas férias na Itália. E aí acontece um vendaval e o chapéu da Clara cai nas mãos de um jovem italiano, que eles acabam se apaixonando, só que é meio assim, meio diferente, porque a idade, a língua, a famílias não se gostam. E aí a Margaret precisa lidar com isso e ao mesmo tempo lidar com a família italiana desse cara que ela conheceu, que é o Fabrizio. E aí é lindo, gente, do Light in the Piazza, eu adoro. Eu não quero contar muito, porque eu acho que ele é um musical assim de você se aprofundar. Eu não queria contar muito além disso, porque você vai ouvindo a trilha, você vai mergulhando na história de uma maneira. Gente, eu fiquei uma meia hora olhando pra parede depois que acabou, falando, meu Deus, como eu queria ver isso. E vocês deram nota 5, eu dei nota 4 de novo. Rafael, olha, Rafael, a gente vai ter que conversar sobre a nossa amizade, porque quem dá 4 pro The Light in the Piazza não merece ser meu amigo. Eu acho, tipo assim, a trilha é bonita, eu já conheço, tipo, eu sei porque a Bianca Tadini ama esse musical, ela já fez até uma leitura dele aqui, mas não é uma trilha assim que me pega tanto, e principalmente porque eu tenho um pequeno problema com o idioma italiano. Tipo, eu não consigo gostar do idioma italiano. Tipo, é uma coisa assim que me dói no ouvido. Então, assim, tem muita essa coisa do italiano ali. Tipo, quase uma novela da Globo. Nossa, Rafael, agora você me ofendeu. Não tô brincando, tô exagerando. Mas eu não sei, tipo, eu sei que as músicas são bonitas, a história é bonitinha e tudo mais, mas não é aquela coisa que me pega 100% e tô sempre colocando pra escutar. Então, quando eu quero dar uma relaxada, às vezes eu boto a trilha pra tocar, mas pra mim é um 4. Tipo, realmente não passa disso. E vocês? No caso do Phil. Olha, eu acho que ela tinha muito potencial pra ser novela da Globo, pra ser Terra Nostra, assim, se você pegar a história, se você pegar todo o desenvolvimento da história, tinha muito, mas eu acho que ela é feita com tanta delicadeza, acho que todo mundo envolvido foi tão bom no que estava fazendo, que eu achei muito emocionante. Eu acho a trilha maravilhosa. Eu acho, assim... Ela faz tudo que ela precisava fazer. Ela também poderia ser chata. Eu não sou o fã de quando ela é muito lírica. E essa é extremamente lírica. E é maravilhosa. Eu coloco essa trilha feliz da vida, assim, pra fazer o que tiver que fazer, pra relaxar, pra entrar num clima. E eu acho tudo maravilhoso. O elenco é maravilhoso. Kelly O'Hara, vamos botar aí. Kelly O'Hara, Vitória Clark ganhou o Tony. Eu acho tudo maravilhoso nele, eu acho que, assim, e de novo, assim, quando o primeiro eu lembro de ler a respeito, assim, gente, mas isso parece chato, e não é maravilhoso. Sim. E pra mim é um 5, assim, feliz. Pra mim, foi, na verdade, é até difícil dizer, mas eu acho que ele talvez fosse o meu merecedor do ano. Não, olha Pode só. Ser. Se fosse pra um lado mais dramático, né, porque esse ano, pra mim, foi o lado, assim, mais, vamos pegar mais leve e tal... E por isso que pra mim o Spamalot ganhou. Mas o Light in the Piazza também, se fosse pensar por esse lado mais dramático. Eu já acho que eu preferia o Spamalot mesmo. Mas enfim, a gente nem falou do próximo ainda, mas eu acho que pra mim seria o Spamalot ainda. Mas enfim, bora pro próximo musical, que é o The 25th Annual Putnam Counting Spelling Bee, esse nome gigantesco. Nossa, horrível. Quem for fazer o story de divulgação desse episódio, eu tenho que falar esse nome? Sim. Correndo pra dar tudo num espaço de 15 segundos. Ou seja, concursos de soletrar, como teve o título aqui do Brasil. Mas enfim, quem que vai falar do musical? Sou eu. Então, basicamente, ele é um musical que ele é sobre um concurso de soletrar que se passa nessa cidade, no Putnam Valley Middle School, nessa escola, né? E tem 6 adolescentes que estão competindo e eles são... Mas basicamente é isso, também não quero entregar muito da história, onde cada um vai saindo, cada um tem uma personalidade muito específica.
Cada um tem uma história, né? Tem uma história. Eles contam ali que tem umas histórias bem tocantes também, né? São histórias de crianças, né? Tipo, e com relações de pais em relação à sexualidade. Enfim, tem bastante coisa. E todos nós demos nota 4, né? Eu acho a trilha uma delícia. Tipo... até deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar, que quem quiser saber mais do musical, a gente tem um Wikicast só sobre esse musical. Verdade. Tipo assim, aquele Wikicast que a gente conta, toca as músicas, conta de tudo que acontece. Enfim, então escutem lá. Então... E teve uma montagem no Brasil, não teve, Rafa? Teve uma montagem pequenininha, mas foi maravilhosa, maravilhosa. Que até eu participei. Que eu paguei maior mico do... Porque assim, quem não conhece o musical, até lá na Broadway, tipo, toda a apresentação, eu acho que era 4 ou 5 pessoas da plateia participavam do musical também. Então você se inscrevia e você era chamado lá em cima do palco pra participar do musical. E assim, lógico, você não sabe o que você vai fazer no palco, você sabe que vai participar de um concurso soletrar, só que você meio que participa das músicas também, então você tem que, tipo, fazer as coreografias, tem que, tipo, ir tudo na hora, né, tipo, mesmo sem não saber. Mas é muito divertido porque você consegue, tipo, não é nada demais. Só que até quando eu participei, eles dão uma palavra muito fácil as primeiras, porque pra você acertar, né, então pra você continuar ali. Só que eu consegui errar na primeira palavra. É porque, tipo, eu fiquei confuso, não sabia se eles tinham falado uma palavra ou outra. Daí, na hora que eu fiquei pensando, daí quando eu continuei, eu falei errado. Então, daí, tipo, eu estraguei um musical aquele dia. Mas foi divertido, eu dei muita risada. Mas enfim, o que vocês acharam da trilha? Eu gosto da trilha. Quando você comentou que você tinha assistido essa versão comigo, aí eu falei, pô, vou conhecer, né? Porque eu gosto dessas coisas de concurso de soletrar. Eu acho que eu ia ser aquela nerdzinha que ia acertar tudo, né? E é muito gostosinha de ouvir. Só que eu não sei. Eu acho que é uma trilha que a gente cai no mesmo caso, pra mim, de todas as outras que a gente falou. É uma trilha que eu não colocaria pra ouvir. Se tocar, eu deixaria. Por exemplo, coloquei na minha playlist lá. E aí no Spotify tem aquela parte rádio baseada, né? Quando você termina. E começasse a tocar, eu ia deixar. Mas não é uma coisa que eu ia... Nossa, eu vou ouvir o concurso de soletração hoje. É mais por isso. Mas a trilha é muito gostosa de ouvir. É muito bem feitinha. E eu agora, depois que eu conheci mesmo, que aí eu fiquei com muita curiosidade de ver ao vivo. E eu não consegui ver a versão aqui em São Paulo. Que pena, porque, nossa, foi bem divertido, foi bem gostoso. Enfim, lembrando que também uma outra coisa que é importante, que quem compôs as músicas, né, esse musical do William Finn, que é o mesmo, né, do maravilhoso Falseiros, né, então vale a pena lembrar disso. Um filho de Sondheim aí, porque, tipo, as músicas até tem um toquinho de Sondheim ali. É lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Então... Mas assim, também deu um 4 porque não é uma trilha que eu coloco muito com frequência pra escutar, porque eu acho que funciona muito mais você assistindo do que você simplesmente só escutar. Mas é bem interessante o musical, bem legal. Então, por favor, conheçam. E aí também tem outros musicais que eu escutei. O Fio não falou, Rafa. Não falou? Desculpa. Não, mas eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Ouvindo a trilha, eu pensei muito quão genial deve ser ver isso no palco. Assim, me deu muita vontade de ver isso no palco. Mas também não é aquela trilha a recorrente que você vai colocar ali pra ouvir. Então, assim, concordo plenamente com vocês. Beleza. Bem, daí tem outros musicais que não foram indicados ao melhor musical, mas eu escutei porque foram indicados a outras categorias, que é o Tit Tit Bang Bang, que, pelo amor de Deus, quem não conhece esse filme, que é um filme antigo... quem não conhece o musical, conhece porque é fofinho, é lindo. Aqui no Brasil tem o nome de O Calhambeque Mágico. E tem o Dick Van Dyke no filme. Tipo, é muito fofo. E a trilha é maravilhosa, eu dei nota 4. E tem o musical Little Women, que é um dos musicais favoritos do Júlio César, mas tipo, eu não consigo gostar. Ele falou desde o primeiro episódio do Musical Cast, eu dei nota 2. Não acho o musical bom. Nossa, vai comprar briga com o Júlio. E é Sutton Foster. Tem Sutton Foster, tem a música... Como que é a principal? A Astonishing, né? Que é maravilhosa. Mas pra mim não dá essa trilha. Eu acho uma trilha muito chata de escutar. Então, dei uma nota 2 aqui. Vamos para o musical. Vamos para o ano de 2006. Que aí
quem foi indicado Nossa, e ganhou... Gente, que ano! Que ano! Que ano mesmo, verdade. Quem ganhou foi o Jersey Boys. Então vamos lá, o Jersey Boys é um musical que conta a história do The Four Seasons, né? O Frank Valli and The Four Seasons. Bem, o The Four Seasons é uma banda que existiu realmente, super famosa. Eu acho que pelo menos alguém conhece uma musiquinha deles, né? E eles vêm de uma parte muito pobre de New Jersey, né? Da Nova Jersey. Bem, eles sempre tiveram, assim, uma vida bem complicada pra conseguir o sucesso e se destacar e tudo mais, mas eles conseguem a fama e o sucesso, e o musical é narrado pelos 4 integrantes da banda, né, e falando, né, o lado de cada um, mostrando a história deles, enfim, é basicamente isso. Não tem nada de mais a história deles mesmo. Teve até o filme, né, uns anos atrás aí, que foi dirigido pelo Clint Eastwood, né? Que é bem parecido com a... Eu não sei se ainda tem, mas tinha uns tempos atrás tava no Prime Video esse Tava? filme. Deve ter em algum streaming. Então, enfim. Tem o filme aí pra ajudar vocês a conhecer o musical. E todos nós demos nota 5, e aí? Ai, gente, nossa, Jersey Boys Mas assim... Eu gosto muito, apesar de a gente ter ouvido muita coisa relativamente parecida com o som, o Jersey Boys pra mim é um dos... eu não sei, é um ápice, assim, de tudo que a gente ouviu, só que melhorado. Então, mas esse aqui é o meu lance, tipo, porque assim, eu não acho, tipo, o musical tão genial assim, tipo, é só uma narrativa da banda, coisas que a gente já viu anteriormente. Só que as músicas do The Four Seasons são muito maravilhosas. Só que daí eu fico pensando, por que a gente gostou tanto desse e a gente não gostou de outros, por exemplo, aquele Moving Out do Billy Joel, que também tem músicas maravilhosas. Qual que é a diferença? Por que o Jersey Boys se torna tão maravilhoso que a gente não consegue diminuir a nota de forma nenhuma, né? Então eu não sei se é as músicas, o que é, mas é incrível. Eu acho que é uma mistura de tudo, né, amigo? Porque é aquilo que eu falei, o Jersey Boys, pra mim, eu tenho essa impressão de que ele é tudo melhorado, a sonoridade dele é tudo melhorada. Então, não que alguns outros que a gente ouviu sejam ruins, só que o Jersey Boys conquista a gente de uma maneira que tudo parece que fica melhor ali do que, por exemplo, se eu ouvir as músicas originais ou ouvir um outro parecido. Você fica meio assim, aí você fala, putz, é muito bom isso. Só que ao mesmo tempo você fica exatamente fazendo esse questionamento. Eu já ouvi tantos. Por que esse é melhor? Mas, gente, não tem. Jersey Boys pra mim é uma coisa que você tem que vivenciar ouvindo também. Eu gosto até mais das versões da Broadway do que as originais da banda. Eu também. Eu prefiro muito mais. Então, nossa, é muito perfeito. Bom, é muito bom. Eu acho lindo demais. Quando eu fui ver, eu lembro que eu fui ver forçado. Eu falei assim, deixa eu tirar isso aqui da minha lista, já que eu quero ver um dia. Tem que ver algum dia, tem que ver. Uhum. E eu fui muito assim, de mau gosto. Eu conheci uma música deles, eu acho. E eu achei que foi tão genial. Eu realmente acho a peça genial. Eu acho a forma como eles dividem, você vai vendo a mesma história contando por diferentes pontos de vista. Eu acho que ele consegue falar assim, a gente tem que fazer um biográfico, vamos fazer um biográfico. Tem que fazer esse beabá, vamos fazer esse beabá. Mas eles fazem muito bem feito. Eles fazem realmente de uma forma que eleva o conteúdo que eles tinham. E eu saí de lá querendo a trilha, querendo ouvir todas as músicas desses caras que a princípio eu nem queria ouvir, sabe? Sim. Então, pra mim, assim, eles conseguiram o mais difícil. Eles conseguiram, pra mim, ser melhor. E assim, vamos combinar que essa história deles, hoje em dia não consegue acontecer. O cara é preso, tudo que eles passam na história deles, hoje em dia eles estavam cancelados, depois de 15 minutos não teriam uma segunda música no rádio, né? Eles não teriam chegado no rádio. Então, nossa, a história desse grupo é muito legal, e eu acho que a forma como conta é muito legal, e as músicas são muito boas. Gente, quando eles cantam My Eyes Adore You, gente, toda vez que toca, aqui ó, já arrepiei, gente. Dá um friozinho, assim. Esse aqui é um caso da trilha que, assim, não tem nenhum ponto baixo. Tipo, todas as músicas são incríveis, do começo ao final. Todo o mesmo nível. Então, por isso que, pra mim, assim, se eu pudesse dar um excepcional, uma nota 6, daria. Então, é muito boa essa trilha. Muito boa. Então, por favor, conheça quem nunca assistiu, assista o filme.
O filme, assim, não acho tão bom assim, não. Só assisti O filme é bem mais ou menos. eu só assisti okay. no cinema na época, nunca mais vi o filme. Mas, ou seja, quem não conhece nada do musical, assiste o filme e de repente vai, né, se aproximar bastante do musical. É isso, né? Vamos para o próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o The Color Purple. Ai, gente, o que falar desse Color Purple? Meu Deus. Que é meu fundo aqui, Ai, eu tenho que me controlar. É praticamente meu fundo também, porque eu tô todo de roxo. Ah, é verdade. The Color Purple, de certa forma, é um... Toda a temática, né? Então vamos lá. O Color Purple, ele é baseado no livro, né? Que foi escrito pela Alice Walker em 1982. Que ele conta aproximadamente 35 anos da vida da Cilly, que é uma adolescente afro-americana. Que aí ela é dada literalmente do pai pra um marido extremamente abusivo. O pai era abusivo, o marido ainda é mais. E aí ela vira meio que uma empregada dentro da casa dela, e ela é separada da irmã, aí o marido esconde as cartas que a irmã manda. E aí, mas ela nunca perde a esperança de encontrar os filhos que ela teve, né? Ou encontrar com a irmã. E nisso vai passando o tempo, ela conhece a Shug, conhece a Sofia, que são duas mulheres que vão fazer muita diferença na vida dela. E, eu não quero contar mais, porque Color Purple, acho que muita gente conhece o filme, que tem o filme famoso com a Whoopi Goldberg. Muita gente viu a montagem aqui no Brasil, muita gente né? viu a montagem brasileira, muita gente conhece a versão da Broadway com a... Sim. Gente, me deu o branco o nome dela. Cynthia Erivo. E... gente, Color Purple pra mim é um musical essencial. Sim, assim, teve também streaming aqui no Brasil. Teve streaming no Brasil. Essa semana teve streaming da versão inglesa. West End. Não é West End, é inglesa. Não é West End, não, falei besteira. Mas é inglesa. É inglesa, de Leicester. isso. Teve uma versão aí e... gente, Color Purple pra mim é... Sim. Todo mundo tem que conhecer. E todos nós temos nota 5, né? Eu sou bem suspeito, né? Tá menos do que 5. Porque eu já gostava muito da trilha, depois passei a trabalhar na produção aqui do Brasil. Enfim, é incrível, não tenho o que falar. Tipo, eu assim, perdi as contas de quantas vezes assisti, né, ao vivo. Vi de tudo que é canto do teatro e sempre me emocionava, eu chorava todas as vezes que eu assistia o final. Eu duvido, inclusive, achar uma pessoa que não tenha chorado. Sim, porque é muito impactante, as músicas são lindas, tudo é muito perfeito nessa história. Então, nota 5 pra mim. E você, Phil? É bem aquele caso a música ajudou a elevar de novo a história, que já era uma história muito linda, né? Uhum. A história já é emocionante e a música, é o que eu já falei algumas vezes aqui, tipo assim, o que você não consegue falar, você canta. Você sente isso, principalmente acho que na Cilly, mas eu acho que em todos os personagens. É muito foda, assim, o quanto transcende, assim, as palavras e... Parece que você explode em música, assim, pra cantar aqueles sentimentos. É muito lindo. Realmente eu chorei acho que umas 3 vezes na peça. Na versão brasileira, nunca vi lá fora. Dizem que lá fora também, tipo, depois do I'm Here, todo mundo levantava e aplaudia, assim, incrível. E dá pra entender porque que naquele momento você precisa parar a peça e aplaudir, porque realmente... É muito forte. É uma catarse muito grande, né? Só me arrepiei só de lembrar, que saudade. Eu também, Essa foi a última coisa que eu vi no palco, né? Então... foi uma das últimas também que eu vi. Que volte, né? A gente, inclusive... Rafa, se Deus quiser, quando acabar a pandemia, tá com plano de voltar? Sim, em julho. Em julho volta. Já fica essa informação aí pra vocês, hein, gente? E começa em Ribeirão Preto ainda, olha aí. Olha lá, hein, gente. Galera de Ribeirão Preto, esse programa aí, gente. Vão assistir a Cor Púrpura. Ribeirão Preto, depois Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, só esperar essa pandemia realmente acabar. Espero que dê certo. E vai acabar e nós vamos assistir Cor Púrpura e vamos chorar com a Cilly, tudo de novo. Sim. E, gente, só um adendo. Aqui a gente tá ouvindo a versão original, que é com a LaChanze, maravilhosa, ganhou o prêmio também de atriz. Sim. Não sei se é a minha favorita, eu acho que a minha favorita é a da Cynthia Erivo, mas a trilha é incrível do mesmo jeito. Nunca que eu vou ouvir essa da LaChanze, eu vou falar, nossa, essa é menor ou é pior. Gente, é linda e maravilhosa. As duas são maravilhosas. Por mais que não seja a minha definitiva, mas, tipo assim, ouça essa com um sorriso no rosto, lágrimas no rosto, porque é maravilhosa. Eu gosto mais dessa do original de 2005, porque tem umas coisinhas a mais que tá no Revival, só que na trilha do Revival não tá. Na trilha do Revival tá meio picotado algumas coisas. Mas enfim, as duas são incríveis. Eu gosto das duas por igual, na real, acho. Mas escute as duas. Escute a do Revival e a original de 2005.
Mas enfim, bora pro próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o The Drowsy Chaperone, que é a Madrinha Embriagada. Madrinha Embriagada, teve versão no Brasil, muita gente deve ter visto. É um elenco maravilhoso e é uma história que é a definição de altas aventuras. Assim, basicamente. Praticamente os Trapalhões, né? É isso, é praticamente. Assim, tem um casamento, o casamento do ano, que é de um cara muito rico, um viúvo muito rico, que é o Mr. Tottenham. E ele vai casar com a atriz Janet Van der Graaf, que é a Sutton Foster, maravilhosa. E ela vai largar os palcos pra casar com esse milionário. Só que aí altas aventuras acontecem, tipo, e são as coisas mais loucas do mundo, tipo, como é que fala? As pessoas que bancam financeiramente o teatro do Fezil Follies, os patrocinadores, digamos assim. Como se fosse patrocinadores. Eles contratam, tipo, gangsters pra impedir o casamento, aí contratam um Latin lover pra seduzir a Janet, pra impedir ela de casar, só que aí, na verdade, confundem a Janet com a madrinha embriagada dela, enfim, são altas aventuras. E é muito. Tem avião, tem tudo, gente. Ainda tem toda uma metalinguagem, que toda história é contada por um cara que ele tá sozinho. Ele é um narrador que conversa com a plateia e ele coloca o disco dessa peça fictícia. E é tudo muito genial. É tudo muito genial e é maravilhoso. E a versão brasileira era maravilhosa. Sim. E lá de fora tinha Danny Burstein, tinha Beth Level, tinha Sam Foster. Era muita gente maravilhosa envolvida, que você, assim, com astros se alinhando, e tudo deu certo, assim, nesse musical pra mim. É difícil dizer até qual, assim, de novo, esse ano, até agora isso deu, pra mim foram 3 notas 5. Eu falei assim, gente, se eu tivesse que votar nesse ano, eu não sei o que eu faria. Pode crer. Qualquer um desses aí, se tivesse ganhado, eu estaria aplaudindo de pé, maravilhosos. Maravilhoso também. Bem, nós demos nota 5, impossível, porque saudades, Madrinha Embriagada. Não tem Volta, Madrinha! Sim, nossa, gente, é um musical. Nossa, eu tô até com vontade de chorar só de lembrar do Madrinha Embriagada, porque fez uma. Tipo, acho que fez. O que? Ficou um ano em cartaz, né? Ficou um ano em cartaz. Foi. E, tipo assim, um dos musicais que eu mais assisti, assim, ao vivo. Vi 18 vezes. Então. E era, tipo, uma época muito boa, né? Então que a gente podia ir pro teatro, pra fila lá do SESI, e entrar e assistir, se divertir. Era muito gostoso, então, saudades mesmo. Mas, assim, a energia era sempre muito pra cima. Por mais que você sabia o que ia acontecer na história, você ria. Era muito bom, era muito bom. É muito bom. Então, nota 5, que as músicas são maravilhosas. E eu acabei de lembrar, né, porque você falou da metalinguagem, né, porque é um musical dentro de um musical, né, e tem, tipo, a abertura do segundo ato que é incrível, né, que é um musical errado, né, que ele coloca o disco errado. Sim. Ele coloca o disco errado de outro musical e daí começa a acontecer outro musical dentro do musical. É muito bom. É muito bom. Ai, gente, muito bom. Nossa, saudades. Mas bem que podia ter um revival, né? Até mesmo com o mesmo elenco que teve, que eu gostava daquele elenco. Ia ser incrível. Mas enfim. Vamos para o próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o The Wedding Singer. Bem, The Wedding Singer, pra mim, assim, ele é um pouquinho especial, porque é dos meus autores, né, do The Prom. Então, tipo assim, tem até as músicas lembram muito The Prom também, então tem a mesma pegada. Bem, o The Wedding Singer, ele é baseado no filme Afinados no Amor, que quem faz o filme fez é Drew Barrymore, né? Se eu não me engano. Drew Barrymore e Adam Sandler. Isso, Adam Sandler. Eu nunca assisti o filme, pra ser bem sincero, mas eu sei que tem esse filme. Bem, conta a história do Robbie Hart, que ele é um compositor frustrado que canta em festas de casamento. E numa certa festa, numa noite, ele conhece a Julia, que é a garçonete. E eles meio que, né, se conhecem ali, e rola ali, né, uma química. Enfim. Só que os dois estão com um casamento marcado com outras pessoas, né? Mas daí acontece altas aventuras, altas coisas, né? Daí, do caso, a noiva do Robbie, tipo, abandona ele do altar. O namorado, né? O noivo da Julia trai ela. Enfim, daí dá tudo meio que, né, o caminho para os dois se aproximarem. Só que daí o Rob tenta ir atrás dela, fazer de tudo pra os dois ficarem juntos. Então é basicamente essa história do The Wedding Singer. E todos nós demos nota 4. Foi assim, até agora que a gente falou, a gente deu
tudo nota 5 e agora a gente deu tudo nota 4. A gente tá em sintonia boa aqui. E aí, o que vocês acharam dessa trilha? Então, eu achei ela muito delicinha. Foi quase um 5. Eu acho que em outro ano talvez eu tivesse dado um 5. Mas, tipo assim, depois desses 3, assim, era difícil, assim, não é realmente um nível novo clássico, digamos assim. Mas ela é muito gostosa de ouvir. Eu tava muito pronto, assim, por odiar o Adam Sandler, e eu tenho na minha memória. Obviamente eu li isso, veio na minha cabeça, Adam Sandler, 0, 1, Kismet. Mas não, gente, a trilha é muito boa, ela é muito gostosa de ouvir, deu vontade de ouvir mais, deu vontade de colocar mais pra ouvir. Tem a Laura Benanti maravilhosa, assim, então assim... Sim. Eu fui totalmente surpreendido, eu tava com péssimas expectativas para essa trilha, e ela é muito boa de ouvir, assim, ela é gostosíssima de ouvir, vale a pena. Eu assim, dei nota 4, porque como assim, são os mesmos compositores do The Prom, fiquei comparando, é um The Prom? Não é, né? Então vai um 4. Mas era quase lá, era quase um 5. Então, mas a trilha é muito gostosa de escutar. Infelizmente foi um fracasso na Broadway, não fez sucesso, mas é muito boa de escutar, é gostosa. Eu notei exatamente assim, quero ouvir mais, assim, foi uma ótima primeira audição, eu nunca tinha ouvido essa trilha. Mas, assim, me animou pra, tipo assim, nossa, quando eu tiver de bobeira, quero botar essa trilha de novo e ouvir mais vezes. Acho que ela tem potencial. Eu só fui escutar essa trilha depois do The Prom. Depois eu falei, não, deixa eu conhecer os outros musicais dos meus caras. E tinha já gostado, mas eu preciso assistir um bootleg agora. Preciso muito achar um bootleg disso pra assistir. E isso vai ser difícil, parece, hein? Também acho. Mas deve ter, com certeza tem. Confio em vocês. Sim. Vamos lá, então. Daí teve outros musicais que não foram indicados ao melhor musical, que é um... Eu acho que devia ser meio que um show só, né? Que é o tipo Tita Rivera, The Dancer's Life, que não tem trilha sonora. Daí tem o Tarzan, né, da Disney, que eu dei nota 3, foi meio flopado, né, na Broadway, não fez sucesso. E a trilha é até bonita, tem uns pontos altos, quase dei um 4, mas no geral é um 3 mesmo, é meio fraquinho. E tem um musical que foi outro grande flop da Broadway, que é o Lestat. Tinha músicas do... mesmo do Billy Elliot, como que é o nome dele? O Elton John, né? Tem músicas do Elton John. Que não tem trilha sonora, eu achei uns demos, achei umas gravações ao vivo, escutei. Não achei grandioso, achei nada demais, então nota 3. Vamos para o ano de 2007, que aí também eu achei que tava forte o negócio. Tipo, foi um ano bom também. Que quem ganhou foi Spring Awakening, que é o Despertar da Primavera. Ai, gente, Spring Awakening. O que falar de Spring Awakening? Spring Awakening, o musical é baseado na peça, né? Que é baseado... Eu não sei direito de quando é a peça. Eu sei que é antiga. A história acontece em 1891. E quem manda lá nos poderes lá são os adultos. Então, teoricamente não. É focado na história do Melchior, da Wendla e do Moritz. O Melchior é um cara ateu, todo cético, que não acredita muito nas coisas. A Wendla é uma moça completamente ingênua. E o Moritz está tentando se achar ali na sociedade. Ele quer corresponder toda a pressão que ele sofre. E aí, um vai lidando com o outro, eles vão descobrindo 500 mil coisas, né, sobre essa fase de criança virando adolescente. Então vão descobrindo sexo, drogas e rock and roll, mentira. Rock and roll sim, porque tem rock and roll no então pode ficar, sexo, drogas e rock and roll. E aí eles vão descobrindo a mente, vão se libertando desse caminho que os adultos querem colocar eles ali no meio. E eu não quero contar muito além disso, porque senão eu ia acabar contando alguns. Tem bootleg do Brasil, tem um pro Gente, shot, tem bootleg do Brasil, tem bootleg da Broadway com a Lia Michele e o Jonathan Groff. Sim. Tem bootleg da versão surdo, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Nossa, sim, maravilhoso. Com Libras não, né? Porque Libras é brasileiro. Libras não, eu não lembro o nome, mas é língua de sinais gringa. É maravilhosa essa versão. Tem bootleg acho que da última versão brasileira não saiu ainda, mas eu queria muito ter visto, não vi. E... Ai, gente, Spring Awakening, essa versão... Eu gosto muito dessa trilha da original, apesar de estar meio com o ranço da Lia Michele. Mas eu nem consigo, tipo... eu não consigo ficar com o ranço dela fazendo a Wendla. Sim. Porque eu adoro Jonathan Groff fazendo o Melchior. O John Gallagher Jr. fazendo o Moritz é tudo na minha vida. Sim. Eu amo esse homem fazendo esse personagem, cantando Beach of Living.
E eu me mato de chorar ouvindo a trilha. Só ouvindo a trilha eu já me mato de chorar. Eu amo. Todos nós demos nota 5. Eu, assim, pra mim é um que eu daria nota 6, excepcional também. Porque pra mim é uma das melhores trilhas da Broadway que a Broadway já teve. Pra mim, não tem nem o que dizer. Tipo, se eu escuto, eu entro na vibe do musical, eu consigo chorar escutando a trilha, se não tô muito bem no dia. É uma trilha muito forte, as letras, as músicas são poéticas demais, e eu consigo me conectar com o que eles estão querendo dizer, com o sentimento que eles estão querendo passar. Pra mim é uma coisa muito forte em relação a Spring Awakening. Então pra mim é uma das melhores trilhas da Broadway já feita. Também não tem ponto baixo, né? É uma trilha muito perfeita. É até dá dó quando toca uma música perdida no meio de uma playlist. Sim. Assim, parece dar vontade de dizer assim, não, deixa eu voltar aqui e botar da primeira. Tudo, porque é muito boa. Assim, ela te leva numa viagem muito. Ela te pega na mão e fala, olha, vamos aqui ouvir essa história. Vem aqui comigo, sabe? Eu fico muito envolvido também. Eu conheci pelo Brasil, pela versão brasileira, que é maravilhosa. Essa trilha, se não me engano, demorou tipo séculos pra entrar no Spotify, não é? Sim, demorou. Tinha alemã, tinha a trilha alemã por anos, depois que foi entrar. Tipo, entrou acho que coisa de uns 2 anos atrás. Tipo, mas demorou muito tempo pra entrar. Mas vale a pena, gente. Quem não conhece, ouça muito. Sim. Coloca num dia, assim, sei lá, é muito bom pra escutar assim num dia chuvoso, sabe, um dia assim mais cinzento. Coloca pra escutar que você entra no clima. Você entra no clima fácil. Então. Aí você consegue pegar até um Purple Summer. Purple Summer. Gente, é maravilhoso esse musical. Amo. Depois eu acho que até terminou essa gravação eu vou escutar. Eu acho que também vou. Nossa, deu muita vontade de escutar. Vamos falar do próximo musical, que não ganhou o Tony de melhor musical, mas foi indicado, que é o Curtains. Curtains é um musical que parece divertidíssimo. Eu quero muito ver isso ao vivo algum dia. Ele é a história de um musical, de novo um musical dentro de um musical. É o Opening Night, né, dia da estreia de um musical sobre Robin Hood. E quando se encerra o Curtains, né, quando se fecha as cortinas desse Opening Night, morre a protagonista, que é Jessica Crenshaw. E aí chega esse policial, que é interpretado até pelo David Hyde Pierce, que ele é um policial fã de musical, e ele coloca o elenco inteiro em quarentena para tentar descobrir quem é o assassino. E de novo, altas aventuras acontecem, né? Tipo, ele se apaixona por alguém, e ele tá tentando descobrir, e ao mesmo tempo que ele tá tentando descobrir, ele tá tentando salvar o musical. Ele tá tentando consertar o musical para ele ficar melhor, digamos assim. Então tem uma outra pessoa que vai ser a leading lady, e tem problemas no roteiro, tem vários problemas, e a trilha é maravilhosa, é muito boa, e tem muita metalinguagem com o teatro musical, tem muita metalinguagem com... E são vários, assim, são todos muito geniais, assim, tem que ouvir, assim, é difícil dizer, mas parece que realmente eles estão construindo um musical enquanto eles estão cantando, assim, é muito divertido de ouvir, além de ser gostoso. Eu acho que quando ele consegue fazer, assim, ser divertido e gostoso, pra mim é o genial, sabe? Mas tem, assim, Show People é maravilhoso, tem algumas músicas, It's a Business, fica repetindo It's a Business, é uma trilha muito boa. Sim. Eu recomendo fortemente. Eu não tenho muito o que falar, assim, é uma trilha gostosa, divertida de escutar, pra cima. É isso pra mim, eu dei nota 4, todos nós temos nota 4, porque é gostoso escutar, mas assim, seria isso, minha opinião. Eu gostaria de ver ao vivo. Eu tenho a impressão que às vezes ao vivo nem conseguiria corresponder ao que eu imaginei vendo a trilha. Pode ser. Então vamos lá. O próximo musical que foi indicado melhor musical é o musical Grey Gardens. Bem, o Grey Gardens eu tenho um carinho muito grande por essa história, porque foi baseado num documentário de 1975, ou seja, uma história real, que conta a história da Edith Bill e a Little Edie, né, que é a filha, que elas eram, tipo assim, duas mulheres muito importantes na sociedade americana, tanto que o musical começa, o primeiro ato, em 1941, quando é a festa de noivado entre a Little Edie e o Joe Kennedy, que era o irmão do John Kennedy, né, do presidente. Então, pra ver como elas eram realmente importantes. Aí muitas coisas vão acontecendo, tipo, as famílias sempre têm bastante conflitos. E o segundo ato, daí, é a partir do ano de 1973, que é quando elas estavam vivendo na mansão Grey Gardens, que era a casa delas. Só que elas
já moravam lá há tantos anos, e só que elas nunca cuidavam da casa. Elas tinham um grande problema de ser meio que tipo de aquelas pessoas acumuladoras, sabe? Tipo, que vai deixando tudo qualquer lixo dentro da casa mesmo. A casa tava caindo aos pedaços, cheia de lixo, bicho dentro. E elas morando lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, sabe, de ruim. E houve sempre uma especulação muito grande pra querendo comprar aquela casa ou demolir, e elas não deixavam. Elas só falavam que precisava só dar uma mão de tinta, que tava tudo bem. Eram umas coisas assim bem surreal. E o musical é baseado na vida das duas, baseado realmente no documentário. Até queria falar, quem nunca ouviu falar da história de Grey Gardens, recomendo muito esse documentário de 75. Ou tem um filme também com a Drew Barrymore. Nossa, a Drew Barrymore tá aparecendo hoje um monte aqui. Né? E eu esqueci o nome daqui que faz a mãe, a Edith. É uma puta atriz. Jessica Lange? Ou Janet Fonda? Não. Se essa é Jessica Lange? Acho que é Jessica Lange. Jessica Lange. Isso. Tipo, é maravilhoso o filme. Eu acho que se você assistir o filme, você vai se apaixonar pela história das duas. Que, como eu falei, é uma coisa surreal. Você não consegue acreditar que realmente as duas viviam naquelas condições. E o musical é baseado nisso. Todos nós temos nota 4. E aí? Então, eu gosto da trilha. Eu vi uma versão, mas era uma versão ruim, gente. Eu tenho que admitir que eu, exatamente por eu amar muito filme e amar muito documentário, eu fui com uma expectativa muito alta. E com quem eu vi uma montagem em Los Angeles com uma amiga, a gente saiu muito tipo assim, gente, o que a gente viu aqui, sabe? Sabe? Era ruim. Então eu fiquei com um ranço. E depois, quando eu fui ouvir a trilha, eu fui perceber que a trilha, na verdade, é muito boa. Sim. E essa relação tóxica das duas, que é uma relação muito tóxica de mãe e filha, assim, ela é sensacional e tá ali na trilha e talvez eu não tenha absorvido pela montagem ruim. Porque realmente, se você pega uma montagem que não tenha duas boas atrizes para fazer essas duas personagens, é difícil. E são personagens difíceis porque você tem que gostar delas, ao mesmo tempo que você percebe que elas são horríveis uma para as outras, assim, sabe? São personagens muito complexos de fazer. Por isso que o filme também é genial com a Jessica Lange e a Drew Barrymore, porque elas conseguem fazer isso de você amar e odiar. Você perceber que elas, o melhor pra elas seria elas se afastarem e nunca mais olharem uma na cara da outra. Mas assim, a trilha é bem bonita. Eu só recomendo, assim, se você for algum dia assistir, garanta que você tá vendo com um bom elenco. Boa montagem. E eu acho até assim interessante, de repente, antes de você assistir, porque eu acho que de repente, se você não conhece nada da história e ir direto pra trilha, a trilha não vai ser tão interessante. Não é nem ficar tão perdido, mas a trilha não vai ser tão interessante. Mas você entendendo realmente a história, como elas viveram essa relação das duas, daí as músicas soam muito bem, você consegue imaginar tudo realmente. Mas, então, de repente, por isso. Eu lembro que quando eu escutei pela primeira vez, eu não conhecia nada da história. Depois que foi assistir o documentário, o filme e tudo mais, eu não tinha gostado da trilha. E hoje eu gosto muito, eu vejo que é bom, mas mesmo assim, não é um 5, que eu acho que não consegue chegar a ser um 5 pra mim, mas é muito boa ainda, é muito boa a trilha. Quando você vê o documentário e depois você vê a trilha, você já tá muito mais emocionalmente envolvido. Sim. Você já entende direto os personagens, e aí todas as nuances, eu acho, da trilha você vai absorver muito melhor. Sim. Por isso eu acho que eu concordo com o Rafa, assim, conheça um pouco a história e depois assista, porque é maravilhoso. Sim. E uma coisa assim que eu fiquei impressionado, que já foi montado aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, um musical. Sério? Sério? Sim, já foi montado no Brasil. E foi uma montagem assim, tipo, não é uma montagem acadêmica. Até eu esqueci o nome da a Soraya Ravelli fez. Olha, menino. E eu gosto de saber disso. E uma que é mais idosa, que ela até fez o... Meu Deus, já até entrevistei ela, por que eu esqueci? Ela faz o filme Minha Mãe é uma Peça. Ela é acho que a tia da mulher lá da mãe. A Sueli Franco? Sueli Franco. Isso. Nossa, ia morrer sem saber dessa. Sim, se eu não me engano foi as duas. Eu posso estar errado, mas eu acho que as duas que fizeram o musical no Rio. Foi um maior fracasso, tipo, falar que o teatro não era bom. Só que assim, eu não consigo entender quem que trouxe esse musical pro Brasil, porque eu acho que é uma história tão americana. Sim. Tudo bem que é uma história entre mãe e filha, dessa relação tóxica, mas eu acho que é muito americana demais pro público brasileiro, sabe? Tanto que tem um lance que é muito genial no filme da Drew Barrymore lá, que elas fazem muito bem o sotaque das duas reais, né? Porque elas tinham um sotaque que era meio que o sotaque da elite americana da época, que elas tinham um sotaque totalmente diferente,
que até hoje ninguém sabe por que eles faziam aquele sotaque. Então, transportar isso pro Brasil já não tem nem como, né? Porque perde muita coisa. Então, não entendo por que foi um fracasso aqui no Brasil. Mas a história das duas e as músicas são incríveis. E é isso. Vamos para o próximo musical, que é Mary Poppins. Mary Poppins é baseado no filme, né, da Disney. Só um pouquinho, antes de você continuar, eu só joguei aqui no Google, realmente, a Soraya Ravelli e a Sueli Franco fizeram o musical Grey Gardens aqui no Brasil. Quanto que foi? Foi em 2013. Teórico. Eu morava no Rio, não sou disso. Já faz um tempinho já. Não é tão antigo quanto eu achei. Não. Seria mais perto de quando foi montado na Nossa, Broadway. eu jurava que era tipo uma coisa de 2016, mas já faz... Eu lembro que eu queria ter ido muito pro Rio assistir, e não rolou. Então, enfim. Enfim. Vamos falar sobre Mary Poppins agora. Vamos falar sobre Mary Poppins. Mary Poppins é baseado no filme da Disney, que por sinal é baseado por um livro, né? E conta a história da babá perfeita, né? É isso. Eu acho que todo mundo conhece Mary Poppins. Todo mundo conhece Mary Poppins. Eu não vou chegar e contar que acontece isso e aquilo. Porque, gente, Mary Poppins é um clássico filme Disney. Tem o livro, teve sequência lançada há poucos anos. E quem assistiu a sequência sabe que mais ou menos aquilo ali é a história. É só não uma tem necessidade de eu ficar me estendendo aqui no Mary Poppins. Exato. Todos nós temos nota 5. Eu amo essa trilha desde a época lá que foi lançado em Londres, 2004. Eu sempre falo, já cansei de falar, que eu queria muito que existisse uma refilmagem, né, o filme, baseado na peça da Broadway. Não esse que foi feito agora, o Mary Poppins Returns. Tipo, eu nem achei nada demais. O filme, mesmo com a Julie Andrews e o Dick Van Dyke, eu não consigo gostar do filme, não sei porquê. Não é um filme que me atrai. É estranho, Rafael. Não sei, eu nunca consigo gostar muito do filme. Eu acho que tem umas cenas específicas que eu acho bonitinha, mas o filme em geral eu não consigo gostar. O musical de palco eu acho perfeito do jeito que é as histórias, as músicas. Por isso que eu queria muito uma refilmagem baseado na peça. E é isso, mas a nota 5 pra mim é incrível, maravilhoso. E vocês? Gente, Mary Poppins pra mim eu assistia muito o filme quando era criança, então quando eu descobri que existia o musical, eu fiquei maravilhada. E por isso que eu comentei no começo que eu sonho até hoje em ver ao vivo. Eu não vou entrar em detalhes aqui da produção do Brasil. Mas eu fiquei muito triste quando falaram que não ia ter, porque eu gosto muito da história. Da história, porque é cativante. E tanto que uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar em inglês foi supercalifragilisticexpialidocious. Ai, meu Deus. Mas, lembrando também que não tem a trilha sonora da Broadway, que só tem de Londres, que é maravilhosa. Tem a Mary Poppins, a Laura Michelle Kelly, que é perfeita, uma das melhores Mary Poppins, sem dúvidas. E eu gosto muito que tem a Sienna Banks, né, que é a mãe das crianças, que é a Lindsay Hatley, que é a Carrie original da Broadway. Amo a voz dela. Eu amo. Adoro que você misturou Mary Poppins com Carrie. Sim, exatamente. Maravilhosa. Eu discordo, assim, 200% do Rafa. Apesar de ser a mesma nota, eu amo muito mais o filme do que a peça. Apesar de eu gostar da peça, eu gosto da peça, mas eu não gosto de algumas das mudanças que fizeram, não gosto de porque que ela não é mais sufragista, mãe. Ela virou simplesmente uma pessoa tentando dar conta da casa. Eu não entendo muito por que essa mudança. Eu gosto dela ter sido... o movimento nunca tinha percebido essa diferença, realmente eu nunca tinha notado. Nunca entendi por que mudaram, assim. Eu sempre fiquei tipo, mas por que você tinha uma camada tão interessante no filme que você podia trazer aqui? Mas tiraram, beleza. E eu tive uma péssima experiência também com Mary Poppins na Broadway, assim, porque eu fui vendo uma matinê de sábado, tava eu e minha amiga, e era assim, crianças pulando entre a gente pra pegar pipoca, sabe? Tipo assim, pulando por cima do meu colo da minha amiga pra pegar pipoca com a mãe do lado. Era pulando, assim, elas gritavam durante a peça inteira. Eu falei assim, gente, como é que os atores não pararam e falaram, gente, vocês não calarem a boca, eu vou interromper aqui agora. Foi uma experiência, assim, da minha amiga, ela ter falado, Fio, vambora, não dá pra gente continuar aqui. E era um ingresso de $80, e ela tava considerando sair no meio porque eram crianças gritando e pulando por cima da gente. Nossa. Então, assim, mas assim, eu entendo até por que deve ser muito difícil trazer pro Brasil ou pra qualquer lugar. O cenário é muito incrível, tudo é muito incrível e é muito grandioso.
e ela voar e tudo mais, e efeito especial e tudo mais. Tudo deve ser muito difícil conseguir fazer uma montagem dessa, deve ser muito caro de fazer uma montagem dessa, assim. É. E tá tudo ali, assim, é tudo muito visualmente. Você olha e fala, dinheiro, gastaram dinheiro aqui. E agora, antes da pandemia, ano passado, ia abrir um revival em Londres, né? E que infelizmente, espero que aconteça ainda, né? Porque agora parece que Londres... Até agora não saiu nada. Parece que em maio volta as coisas, eu acho que no West End, né? Então, de repente, agora vai ter o Mary Poppins. Vamos ver. Mas agora, tipo, querer ir pra Londres, impossível, com a Libra a R$7, então esquecer sonhos West End. Rolar bootlegs. Ou seja, Letícia, a gente não vai ver o Back to the Future ao vivo. Ai, não me fala disso que dói no coração. Ou a gente vai e gasta rios de dinheiro pra assistir, né? Dói no coração pensar no Back to the Future. Bora lá. E tem outros musicais que eu escutei que não foram indicados o melhor musical, que é o Legally Blonde, que eu dei Esse, nota inclusive, 5. eu não entendo por que não foi indicado. O Legally Blonde merecia pelo menos uma indicação. De indicação melhor musical também, eu concordo. E porque o Fio colocou nota 4 aqui. Como assim, Fio, você deu nota 4? Eu gosto, mas não amo no nível que vocês amam. Eu amo demais. Felipe! Gente, 4 é uma ótima nota. Sim, eu sei. Mas vamos lá. Eu tenho o musical High Fidelity, que é baseado no filme Alta Fidelidade, que eu dei nota 5, que é uma puta trilha sonora. Nossa, é incrível, 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 incrível. Eu não me canso de escutar essa trilha sonora. Quem não conhece, escute, que é bem rock and roll. E tem o musical Love Music, que eu dei nota 4, que eu achei bem interessante, que tem as músicas baseadas no Kurt Weill, então é bem interessante mesmo. Então, gostei muito desse ano, 2007, pra mim. Nossa, tipo, Broadway 2007 foi incrível. Então, bem, vamos para o ano de 2008, que é o indicado e o que venceu é o musical In the Heights. In the Heights é um musical que vai ter filme agora esse ano, então já podemos nos preparar. Se vai ter no cinema ou não sabemos. Mas ele mostra vários personagens no bairro de Washington Heights, em Nova York. E ele tem o Snavi, que é o dono de uma bodega lá. E é difícil dizer. São vários personagens ali que estão vivendo com várias situações muito específicas, tentando sair da vida de uma relativa pobreza. Tem uma pessoa que está fazendo faculdade, mas não está conseguindo dar conta de pagar tudo, de viver aquela vida e precisa voltar para casa. Tem os donos de uma frota de táxi. Tem a abuela que joga sempre na loteria tentando sair dessa vida. O Snavi é apaixonado por uma outra menina que trabalha no salão, e aí tem os personagens do salão. Mas, assim, o bacana desse musical é como todos esses personagens vão interagir entre si, como a história vai se desenvolver. E o que é mais interessante, acho, de tudo isso é a representatividade de você ter uma pessoa latina fazendo um musical sobre latinos vivendo em Nova York, que é uma coisa, por exemplo, você para pra sair Evita, na verdade não tinha nenhum latino ali, né? Sim. Era um homem branco britânico falando sobre uma história argentina. Então ali era realmente sobre latinos falando sobre latinos e para todo mundo, que qualquer um poderia amar. A trilha é maravilhosa e é uma sonoridade que você ouve e você fala, nunca a Broadway chegou perto de tocar em nenhuma dessas coisas. Uhum. O elenco é incrível, o Robin de Jesus, a Priscila Lopes, o Lin-Manuel Miranda, que também é compositor e é o ator, a Karen Olivo. Todo mundo, assim, estava muito bem. E até hoje eu me mato, porque eu estava na Broadway nessa época e eu não vi isso, porque eu assisti Shrek. Putz! Nunca vou me perdoar pelo ano de 2009, quando eu fui e eu não assisti In the Heights para assistir Shrek. In the Heights eu acho que era um evento na época, né? Tipo, fez muito sucesso. Acho que não chegou a ser o sucesso, né? Que é, por exemplo, Hamilton, que é o mesmo do Lin-Manuel Miranda. Mas era um evento, realmente. Fez muito, muito sucesso. E a trilha é incrível. Todos nós demos nota 5. Não tem como dar abaixo disso. Apesar que não é uma trilha que eu escuto com frequência. Tipo, eu coloco uma música e outra às vezes pra escutar. Mas a trilha é incrível. Do começo ao final, você consegue entender o porquê ela é muito boa. Nem sei se não ganhou um Grammy, alguma coisa. Essa ganhou, porque eu acho que merecia. Nossa. Tem cara que ganhou, né? Tem toda a cara. Sim. Porque, nossa, é incrível a trilha. É muito boa. O Lin-Manuel Miranda sempre, né? Sendo Lin-Manuel Miranda, a gente não pode esperar menos. Exatamente. Esse foi o primeiro dele, né?
É. Primeiro. Onde ele despontou, assim, Sim, né? sim. Enfim, teve montagem aqui no Brasil, nas alturas, mas que, né, ficou meio esquecido, que não era tão boa assim. Eu assisti, eu gostei, não achei tão ruim assim como todo mundo achou, mas eu gostei. Enfim, vamos para o próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o Cry Baby. O Cry Baby é baseado num filme, também do mesmo nome. É com Johnny Depp? Sim. É. Eu ia abster desse fato. Eu achei legal porque disse um escritor de um livro, que ele fala assim, que ele é mais ousado que o Grease e mais engraçado que o West Side Story, porém tem a mesma narrativa. Ah, ok. Eu achei super legal isso. O que acontece? Também é um musical cheio daquelas coisas de rockzinho dos anos 50 e afins. É bem rockabilly, totalmente rockabilly. Rockabilly, isso. Acontece um negócio lá que tá tendo... Tá tudo muito normalzinho. E aí tem uma líder lá, que é a Cry Baby. E a integrante de um tipo uma rivalidade, que não chega a ser uma rivalidade. Elas se encontram, elas descobrem que são órfãs. E aí elas começam a ter essa amizade. Enquanto uma quer tirar essa narrativa de que são líder de uma coisa, tal, não quero ser... elas começam a querer se juntar a esse estilo rock and roll. Uma quer se juntar ao estilo de rock and roll da outra. E aí elas têm tipo uma transformação dessa outra líder, né? Que não é a Cry Baby, que é a Alison. E aí eles começam... Aí vai ter o rei dos Squares, né? Que é os certinhos. E aí ele quer que a menina volte pra turma dos certinhos, a Alison. E aí a Cry Baby começa a querer pegar lá, assim, fazer umas coisas loucas lá com a Alison. E aí o líder dessa turma dos Squares quer acusar a Cry Baby de um incêndio criminoso. E aí ela deve ter que lutar pra limpar o nome da gangue dela lá. E ela quer voltar lá pra amizade, entre aspas, dela com a Alison, antes que ela vire uma certinha pra sempre. Ou seja, altas aventuras e confusões, né? É basicamente isso. Porque esse filme era bem Sessão da Tarde, passou muito da Sessão da Tarde. Nunca gostei desse filme, não sei porque quiseram transformar isso em musical. Mas o musical eu achei que funcionou melhor que com o filme. Mas o musical foi bem flopado, flopou lindamente o musical. Tanto que eu achei que nem tinha trilha sonora, porque eu lembro de muitos anos atrás eu tinha o álbum demo. Eu achei que era a única coisa que tinha. Tanto que depois vocês falaram que tinha no Spotify, eu falei, como assim? Existe trilha sonora disso? Mas enfim, a trilha sonora eu dei 3 e vocês deram nota 4. Aí, de novo, eu discordando de vocês. E aí, o que vocês acharam? Então, eu achei gostosa. Eu fiquei com uma impressão que, tipo assim, é uma mistura de Grease com Hairspray, mas que não conseguiu ser o que ele tentou ser, não conseguiu ser tão bom quanto o que ele tentou ser. Então, assim, não é uma trilha gostosa. Eu botei 3/4, fiquei entre 3 e 4, então, tipo assim, eu entendo a sua nota. Mas, de forma alguma, eu senti ruim. Eu senti prazer ouvindo, só não senti... Faltou muita coisa ali, não me vendeu. Sim. Faltou alguma coisa. Eu, assim, dei nota 3 porque eu acho ok, tipo, acho uma trilha aceitável. Mas nada demais, assim, tipo... Ok. Tem umas músicas e outras gostosas de rockabilly, e é isso. Eu dei nota 4, na verdade é um 3,5, né? Só que dessa vez eu resolvi arredondar um pouquinho pra mais por causa da sonoridade, porque eu gostei bastante da sonoridade. Mas também achei incompleto. Pra ser indicada a melhor musical e tendo, no tipo... ano que teve, por exemplo, Young Frankenstein. Exatamente, isso que eu ia falar. Esse me chocou também. Sim, então foi bem Mas vamos combinar, eu achei que esse ano, do primeiro lugar, que é o In The Heights, pra todos os outros, tem um gap gigante. Sim. Tem um abismo. Sim, um abismo muito grande. É isso que a gente pode falar, é verdade. Diferente de 2007 e 2006, que foram anos tão bons, assim, caramba, não saberia em quem votar. Esse ano não, esse ano tava muito claro quem eu ia votar. Eu acho que quem poderia bater de frente, que nem foi indicado no melhor musical, que é o Young Frankenstein, mas mesmo assim ainda tinha uma diferença muito grande com In The Heights. Mas o restante tá um gap aí muito grande entre eles. Então, mas vamos lá, vamos pro próximo musical então? Não tem muito o que falar do Cry Baby, né? Vamos para agora outro musical, Passing Strange, que, meu Deus, socorro.
Vamos lá. O Passing Strange é um musical que conta sobre um personagem que não tem um nome, ele é só chamado The Youth, ou seja, a juventude. Ele é um adolescente que tá buscando, tipo, que eles até descrevem aqui como The Real, ou seja, ele tá buscando uma coisa que mostra a realidade pra ele, que ele sinta, né, a vida, ser, tipo, realmente ele mesmo. Bem, o personagem é um personagem budista, e daí fala que a mãe dele forçava ele pra igreja, e um dia ele resolve ir pra igreja cristã, né, que a mãe dele é muito cristã, e ele, tipo, fica comovido e apaixonado pela música gospel, e ele começa a querer explorar mais o lado de música, né, ele então se torna músico, e ele quer, tipo, melhorar isso nele também, e é aí que ele resolve um dia ir pra Europa, pra Berlim, pra Amsterdã, buscar isso, né, de melhorar como músico, e ele se envolve em altas confusões e experimenta a vida de sexo, drogas, e ele tem uma namorada norueguesa, e daí no final das contas a mãe dele morre, e ele percebe que ele precisa ir mais longe do que o The Real que ele tá procurando, e ele percebe que ele precisa buscar o amor. Tanto que até daqui no meu resumo eu dei uma risada no final, porque eu falei, meu Deus do céu, que história mais idiota. E eu dei nota 2, se vocês deram nota 3. Fazia muito tempo que eu não dava uma nota 2. Nossa. Enfim, o que vocês acharam desse musical? Olha, a história é muito, aquelas coisas que você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu achei, num geral, as músicas não tão ruins, meio esquecíveis. Nossa, totalmente esquecíveis, Esquecível, mas eu achei assim, não ruim, mas também não bom. Não uma coisa que eu vou ficar, nossa, vou ouvir isso de novo, nossa, que legal. Não, mas eu, num geral, eu não achei tão ruim, não. Tem uma ou outra ali que você pega e fala, isso é interessante. Então fiz meio que uma média, sabe? Porque pra mim é uma música que provavelmente eu nunca mais vou ouvir na vida. Gente, tem pro shot disso, viu? Foi lançado no cinema, o pro shot da Broadway. E, se não me engano, gravado pelo Spike Lee. Sim, gravado pelo Spike Lee, exatamente. Então, mas eu não tenho nem vontade de procurar esse pro shot, não tenho vontade. Eu também não. Então, o fato de nenhum de nós ter sequer procurado esse pro shot diz muito sobre esse musical. Eu fiquei com a sensação, pelo que eu li, que ele talvez no palco seja bom, pelas pessoas que envolveu, por estar indicado a melhor musical no ano que tinha o Young Frankenstein. Eu acho que talvez no palco seja incrível, porque pessoas que eu confio na opinião, tipo Spike Lee, acharam incrível. Mas, lendo só e ouvindo a trilha, pareceu bem perna longa de batom. Bem, tipo, bem sou sommelier de música. Não sei, me pareceu uma coisa muito pedante, eu não sei. Mas pode ser, assim, só a impressão que passou, sobre assim, eu sou a juventude, estou procurando o real. Nossa, pareceu muito chato. Sim. E a trilha, assim, eu não sou a pessoa mais rock and roll do mundo. Essa trilha não é uma trilha que me apeteça como um todo. A sonoridade não me apetecia. Por exemplo, Cry Baby, só a sonoridade por si só já me apetecia, por mais que eu não amasse tanto. E esse foi o contrário. Eu já não me apeteceu nem a sonoridade. Amigo, mas nem eu que sou uma pessoa rock and roll fiquei assim com essa coisa musical. E tem eu tinha dado nota 3 quando eu tava escutando, porque assim, eu começo a escutar e já vou colocando minha nota, daí vou alterando conforme eu vou escutando, né? Então eu tinha chegado a nota 3, aí entrou uma música e ficava repetindo Amsterdã o tempo todo, ficava Amsterdã. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais chata, cala a boca. Daí eu fui lá e dei nota 2. Tipo, daí eu não consegui realmente voltar pro 3, não teve como. E desde então, Rafa odeia Amsterdã. Quero muito ir pra lá, quero muito Amsterdã. Quando você chegar lá, você só vai pensar nessa trilha. Nossa, nem vou lembrar disso. Vai passar a gravação de hoje, nem vou lembrar desse musical mais. Mas enfim, pra mim é um musical bem esquecível, não tenho vontade de ver o Pro Shot, enfim. Eu abri pra ver uma cena e outra, o trailer, não achei nada interessante. Então... Mas não tem cara mesmo. Não é. Vamos para o próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o Xanadu. Xanadu é um musical baseado naquele famoso filme da Olivia Newton-John, dos anos 80. Conta a história da Clio, que é uma musa grega que decide calçar patins. E aí ela vai ajudar o Sonic, que é um artista com... Assim, ele é meio burro, mas ele tem um coração muito grande para descobrir a própria criatividade deles. E aí eles trabalham juntos pra reconstruir, achei isso uma tradução ótima,
o ápice das artes, que é uma discoteca. Tipo, a história é muito bobinha. Tipo, porque o filme original é ruim. Mas, gente, é bom esse musical. Eu quero aquele caso que eu e o Rafa, a gente gosta da história bem boba, mas tudo muito colorido, tudo muito farofada. Eu falei, meu Deus, que negócio legal! O que eu acho, assim, tipo assim, quem conhece o filme original Xanadu sabe que é um musical ruim, mas é aquele ruim bom, que é irresistível, sabe? Tipo, você começa a assistir e você fala, meu Deus, isso é ruim, mas tipo, você não quer. Ele fica legal, ele é tão ruim que ele fica legal. E pra mim, o genial da montagem da Broadway é que eles sabem disso, e eles tiram, tipo, sarro de ser ruim, sabe? Tipo, tanto que a personagem fala que ela vai, tipo, ter um sotaque australiano, né? Tipo, igual da Olivia Newton-John e tudo mais. Então eles se montam, tipo, tirando sarro do próprio filme, sabe? Então, da própria história. O que eu acho genial. E tem músicas incríveis. Eu e Letícia demos nota 4 e Felipe deu nota 3. Aí já não entendo aí. Como assim? Aí Felipe? já vamos ter que brigar. Felipe. Gente, eu não gosto da trilha, eu não gosto do filme, eu não gosto do musical. Eu não entendo como que isso passou na frente de Jovem Frankenstein. Eu não gosto mesmo. E assim, é o único motivo pelo qual eu queria muito, muito, muito ver esse musical é porque eu coleciono Playbill e não tem nenhum outro musical que comece com a letra X. Tá. Esse é o único motivo pelo qual eu preciso assistir esse musical pra ter essa Playbill. Mas eu não gosto, assim, pra mim, assim, não é... E pra mim, as melhores músicas ainda são as músicas do filme. Não. Então, que eu já nem acho grandes coisas. Então, assim, apesar da Carrie Butler ser maravilhosa, o Shane Jackson tá legal, não tem nada a dizer sobre eles. Mas não é um musical que eu não tenho vontade de ouvir. Pra mim não é nem chiclete, sabe? Porque às vezes é ruim, mas é chiclete. Pra mim nem chiclete. Pô. Nossa, a música I'm Alive e Xanadu mesmo são incríveis. Nossa, amo de paixão. Gente, lembrando que teve versão brasileira com a querida Dani Vinitz. Sim. Dani Vinitz caindo das alturas. Tadinha. Caindo de In The Heights. In The Heights, exatamente. Ai, que horror, gente. Mas enfim... mas quem assistiu na época o Xanadu também no Brasil falou que era tipo bagaceiro igual lá na Broadway e que era ruim, mas era gostoso de assistir, e é isso. Eu acho que o Xanadu nasceu pra ser isso. Não tem como. Gente, e pensar que Xanadu filme tinha Gene Kelly, tipo, fazendo. Acho que foi o último filme de Gene Kelly, né? Se não me engano. E imagina, né? Mas, enfim. Acontece. É delicioso. Bem, vamos... Gente, olha, só para efeito de comparação, só pra vocês entenderem quem estava indicado a Revival nesse ano. South Pacific, Grease, Gypsy e Sunday in the Park with George. Então, tipo assim, tirando In The Heights, pra mim isso foi um ano que, tipo assim, gente, ignora os originais, vamos olhar só pros Revivals. Foi o ano que nosso brasileiro, né, o Paulo Schott, ganhou como melhor ator. Exatamente. É bom lembrar disso, que maravilhoso. O único brasileiro a ganhar um Tony Awards. Bem, de outros musicais que foram indicados ao melhor musical, quer dizer, que não foram indicados ao melhor musical, mas foram indicados em outras categorias, é o Catered Affair, que eu dei nota 4, que é baseado num filme chamado Catered Affair. Achei bem interessante, muito interessante. Nossa, muito interessante mesmo. Não sei porque eu dei nota 4, porque eu agora tô lembrando que eu tava vontade de dar nota 5. Tô alterando aqui, Dead Space 5. Gente, a história é muito fofinha, as músicas são lindíssimas, lindíssimas as músicas. E tem Young Frankenstein, pra mim, não consigo entender como não foi indicado o melhor musical. Pra mim é nota 5. Um musical grandioso do Mel Brooks, que é o mesmo do The Producers. Incrível, 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 incrível. Elenco. Tipo, o elenco de Young Frankenstein, meu Deus do céu. Tipo, o que era aquele elenco? Então, e teve o musical The Little Mermaid, que é a Pequena Sereia, que não fiz questão de escutar. Então, é isso. Que eu amo tanto que eu não fiz questão de escutar. Eu só queria falar que o Rafael mandou no grupo assim: gente, vocês não vão me fazer ouvir The Little Mermaid, né? Eu já sofri demais com o Shrek. Sim. Gente, já assisti aqui no Brasil, eu não preciso mais nada, então, ou seja, tá valendo. É compreensível. Vamos para o último ano agora, então, desse episódio, que é 2009. E quem ganhou foi Billy Elliot, The Musical. Sim, Billy Elliot, quem não conhece, deve ser poucas pessoas, porque tem um filme maravilhoso e teve uma versão brasileira que também é maravilhosa. Sim. A versão inglesa veio em turnê pro Brasil. Sim. E foi maravilhoso. Tem pro shot, tem pro shot. Tem tudo de Billy Elliot. Vocês tiveram todas as chances do mundo pra conhecer, o Tom Holland fez Billy Elliot. Sim. Eu queria ver isso. Então, mas basicamente a história de um menino que ele queria dançar balé, só que ele vivia numa família que estava passando pela crise lá
das minas de carvão que estavam em greve com a Margaret Thatcher. Era uma família muito preconceituosa, uma cidade do interior, e eles tiveram que desconstruir tudo isso. A família teve que se desconstruir muito. É que ele tá vendo muito Big Brother, né? Desconstruir. Eles tiveram que entender muito sobre isso e se desfazer muito para conseguir entender que o menino tinha um talento fenomenal e que precisava ser explorado. E tem a professora maravilhosa, enfim... Tem músicas de Elton John. Sim. É um musical assim, que faz jus ao filme. O filme também é maravilhoso, mas o musical consegue fazer jus. É um dos meus musicais favoritos, assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei com muito bode, porque eu tinha acabado de ver Next to Normal. Eu tava muito assim, essa peça ganhou o Tony, não acredito, feliz. Mas depois eu vi, sei lá, 3 vezes mais e chorei todas as outras. Eu falei, não, tá bom, entendi, é maravilhoso. Sim. Mas enfim, é um musical maravilhoso. Bem, nós demos nota 5, que é incrível. Gente, Billie Elliot também é um dos meus favoritos, assim, da vida. Desde quando eu assisti o Pro Shot que teve. E eu fiquei muito feliz de ter tido uma versão brasileira e ter sido linda! Sim, eu assisti e eu chorei do começo ao fim. E eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô assistindo Billie Elliot! Eu não acredito! E... se eu pudesse eu assistir, assim, é música que eu ponho pra ouvir, às vezes do nada, assim, eu pego e começo, Solidarity. Eu amo Billie Elliot, eu posso estar fazendo o que eu tô fazendo, eu vou colocar pra ouvir, eu amo. Sim. Essa trilha que a gente ouviu, que é a versão londrina, é uma das que eu escuto sempre, tá sempre nas minhas playlists. Pra mim, assim, eu tenho um lance, assim, que eu gosto muito musical. Nossa, assisti, tipo, em Londres, assisti a tour que veio pro Brasil, vi daí a versão brasileira. Então, assisti de várias formas, assisti o Pro Shot. Amo o filme original, maravilhoso. Só que é uma trilha que eu acho que tem uns gaps pra mim, que tem umas caídas. Mas mesmo com essas caídas, pra mim é uma nota 5. Por exemplo, aquela música do pai cantando aquele bêbado, eu não gosto. Tipo, eu sempre pulo essa música. A música da mãe eu pulo, mas assistindo o musical, eu choro com aquela cena. Mas eu escutando, eu pulo a música. Então, assim, pra mim a trilha tem alguns problemas. Mas mesmo assim, não consigo dar menos nota 5, porque... o total todo ele é incrível, maravilhoso. Então... E aquele caso, né, que a gente já conhece o musical, a gente com certeza tá dando nota não pela trilha só, mas por toda a experiência que a gente tem com o musical, né? Sim. Definitivamente não é uma trilha que eu ouça tanto, assim, não é que... Sei lá, mesmo Electricity, que é bonita no palco, mas não é uma eu sempre coloco pra escutar o Expressing Yourself. Eu amo essa música. Expressing Yourself é maravilhoso. É maravilhoso. Ironicamente, a música que mais me lembra, sempre quando eu penso na trilha de Billie Elliot, é o do Feliz Natal pra Margaret Thatcher. Ok. Mas pode crer. Não, no Natal, toda vez que eu vou montar coisa, eu tenho um negocinho azul que eu fico lembrando de umas cenas, aí eu pego e fico... Merry Christmas, Merry Thatcher. Toda vez, mano. Todo Natal é isso aqui em casa. Só que infelizmente aqui no Brasil não tem muito efeito essa cena. E também, tipo, a versão brasileira não fizeram tão boa essa cena. Lá fora era bem mais interessante a montagem original. Mas enfim, aí a gente vai começar a entrar em detalhes. Mas o musical é maravilhoso, conheçam. Tem, como nós falamos, tem tudo aí pra vocês... descobrir sobre o musical. A gente vai gravar um Pro Shot aí. Um Pro Shot, ó. Um WeCast. A gente vai gravar um WeCast de Billie Elliot. Não sei quem, mas a gente vai gravar ainda porque Billie Elliot merece. Agora eu quero um Pro Shot no Musicalcast fazendo Billie Elliot. Nossa. Também. Vamos lá. Vamos pro próximo musical que eu acho... É o melhor musical de todos os tempos, apenas. Ganhador do Pulitzer. Sim, pra mim que eu acho que era o vencedor do ano. Não sei, vamos lá. Que é o musical Next to Normal. Next to Normal é a história de uma família. Só. Eu não posso falar mais. Assim, é uma família aparentemente perfeita. Na primeira música você acha que é uma família perfeita, que tem a Diana, tem o esposo, tem a filha e tem um filho. E você vai, conforme você vai desconstruindo essa família, você vai percebendo os detalhes. No final da primeira música, você percebe que tem algo muito errado nessa família, que a mãe não está bem. É uma peça que vai falar sobre saúde mental. A filha se sente invisível exatamente porque os problemas da saúde mental da mãe ela não consegue ver a filha como ela deveria, por isso que ela fala muito sobre ela se sentir a invisible girl. O pai tá tentando manter o relacionamento, mas é difícil manter o relacionamento, às vezes, com uma pessoa que tá tão destruída psicologicamente, que tá tentando se tratar, mas às vezes não consegue se tratar e passa por todos os distúrbios bipolares e tem várias questões. E o filho também tem um grande segredo, que eu não vou falar, que é a grande descoberta
Assim, em 10 minutos da peça você descobre, mas quando você descobre, você se joga no chão do teatro e rola, porque assim, eu comecei a chorar ali quando você descobre o segredo do filho, e foi até quando ele estava assinando minha Playbill. Eu vi esse musical e assim, pra mim mudou a forma como eu via musicais como um todo. Era uma época que eu tava muito sensível, minha mãe tava passando por muita coisa, minha família tava passando por muita coisa, então eu já tava chorando pela peça, pela minha família, tava chorando por tudo. Oh, meu eu saí Deus. saí inchado, assim, de chorar. Teve uma versão brasileira que acabou de ter também a apresentação da pandemia. Isso por streaming. Por streaming, que também é muito boa. Talvez vai ter obviamente, pra mim não remontagem. for. Olha, nossa, aí eu já gostei, ó. Privilegiada! Eu achei maravilhoso. A trilha é incrível, assim, mas é uma trilha que, pra mim, é difícil de ouvir, assim, porque me dá vontade de chorar ouvindo a trilha, assim. Eu não tem como não ser transportado pra aquele momento de novo e sentir aquelas coisas. Eu não entendo como alguém consegue, em sã consciência, interpretar isso todo dia. Porque pra mim é muito difícil, é muito dolorido. Sim. Pra mim, assim, é uma aula de teatro, uma aula de texto, uma aula de tudo, assim, de musical. A Vanessa Gerbelli que fazia aqui no Brasil, né, perguntaram isso pra ela, como ela conseguia fazer essa personagem toda noite, né. E ela falou que pra ela, tipo assim, era uma catarse naquele momento, e quando ela saía de lá, tipo, ela saía renovada, tipo assim, como se tivesse sido uma terapia pra ela, e depois ela se sentia, tipo, maravilhosamente bem, porque eu acho, assim, que a entrega tem que ser muito forte, tem que ser muito pesada ali, né. Mas então, eu acho assim, pro ator, assim, quem faz, né, a atriz que faz essa personagem, todos que fizeram já maravilhosamente bem, nossa, deve ser incrível, né, tipo, é praticamente um presente, né, pras atrizes. Então, mas assim, todos nós temos nota 5, é uma trilha do caralho. Não tem nem o que falar, né? cara. A história é forte, bonita, pesada. Chorei todas as vezes que eu já assisti. Enfim, nossa, gente. É o musical pra mim. 2009 merecia ser o melhor musical Next to Normal. Enfim. É isso. Não tem muito o Por que mais que eu falar. ame Bilhetes, mas merecia Next to Normal, né? Sim. E assim, eu sempre conto essa história, mas eu não vi com o elenco original, eu vi com a Mary Maisie, que era casada com um ator que fazia o marido dela na peça, e eu ficava pensando, como que ela canta isso pro marido dela, sabe? Toda noite, deve ser, esses dois vão juntos pra casa, e tipo assim, e aí, você queria jantar o quê? Salada? Ai. Gente, eu não concebia, assim, falecida. Nossa, Mary Maisie, queria maravilhosa. ter visto ela ao vivo. Ah, meu Deus do Foi céu. incrível. Sempre fica um peso no coração quando lembro da morte dela, mas enfim. Ah, vamos lá, então. Vamos pro próximo musical, que é o Rock of Ages, que é... Eu ia falar, que é a escola do rock. Geralmente mais leve, né? Que é a escola do rock, não, né? Vamos amenizar o clima, a gente ficou muito pra baixo. O Rock of Ages, ou a Era do Rock, como teve aqui no Brasil, é um jukebox de músicas de rock dos anos 80. E se você quiser conhecer a história, eu e o Alexandre gravamos um e-cast completinho sobre o Rock of Ages. A gente deu muita risada, a gente explicou direitinho. E vão lá ouvir, eu não vou ficar explicando a mesma história de novo, porque já tem versão brasileira, tem filme que é totalmente diferente, mas tem filme. Não é totalmente diferente, mas é diferente. É diferente. É diferente. E eu não vou ficar explicando aqui a história. O que você precisa saber é um jukebox dos anos 80, tem muito cabelo comprido e Sim. aquelas roupas brega dos anos 80 e rock e aço de rock. É uma homenagem e pronto, ao rock dos anos 80, é uma grande a gente homenagem. vai ver que eu dizer perfeito. Eu dei 4, mas é aquele 4 assim, né? 4.9.99999. Eu também ia amo querendo Rock dar of um Ages. 5 e Felipe deu nota 3, que eu não consigo entender. Agora a gente vai ter que brigar, Felipe. Por que você deu nota Foi aí, 3? quando eu vi seu fundo, eu falei assim, ih, meu Deus, vai ter briga hoje. Eu não gosto, gente. Eu fui algumas vezes na Broadway, quando eu tava passando Rock of Ages, e todas as vezes todo mundo me falava, você tem que assistir. Eu falei assim, E eu não assisti, deixei passar e até sair de cartaz. Eu não gosto da história. E você não As assistiu músicas são boas. aqui no Brasil, Era do Rock? Assisti. Ai, meu Deus do céu. Ai, Felipe. Não é pra mim. Eu não sou exatamente fã de rock dos anos 80, não é o meu estilo de música, não é meu estilo de... Não é uma trilha ruim, obviamente. Eu acho que tá num nível assim que dificilmente fazem trilhas ruins, ainda mais quando é um jukebox assim, com músicas que são conhecidas.
É gostoso de ouvir, mas não ouviria. Não é uma trilha que eu ouço, não. Ai, o meu sonho é assistir uma montagem assim, mas que seja assim, pista, não é tipo um teatro, que os tipo, todo mundo de pé, tipo showzão de rock. A house party. É, e ser tipo todo mundo cantando junto e aquela vibe lá em cima, porque esse musical é maravilhoso. Eu amo. Eu amo. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui, no dia 28 de fevereiro de 2021, eu estou falando isso de novo. Que quando acabar a pandemia, eu e Rafael vamos fazer uma carreata ouvindo Hard in My Heart. Nossa, ao último volume no carro, a gente vai colocar muito alto isso. Então, quem quiser juntar aí, a gente combina. A gente faz uma carreata ouvindo Hard in My Heart, porque essa música merece. Não, mas Eu tenho dentista nesse dia, tá? Não. Tô avisando. Mas isso teria que ser tipo numa rodovia, tipo assim, alta velocidade, colocar essa música alta. A gente dá um jeito, amigo. Rodovia aqui em São Paulo não falta. Sentir o vento na cara e cantando, gritando aquela música. É muito incrível. Porque assim, gente, a única vez que... Agora contando historinha. A única vez que eu e o Rafael a gente tentou assistir juntos... Lembra que a sessão cancelou? Cancelou? Cancelou, a gente não assistiu junto. Foi a única sessão cancelada da Era do Rock. A gente combinou de ir junto. Mas tem uma foto nossa sentado na plateia, Sim, não tem? amigo, foi antes da gente saber que ia ser cancelado. A gente chegou a ficar lá no teatro. Por que foi cancelado? Ah, não faz pergunta difícil que eu não lembro. Eu lembro que foi cancelado e você ficou super triste porque a gente tinha marcado de ir junto, de assistir junto. Teve uma sessão cancelada. Eu não lembro disso, sério? Foi, juro pra você que foi uma sessão cancelada porque eu não tinha assistido ainda a versão brasileira. E aí você falou, então vamos comigo. Aí a gente combinou tudo direitinho, a gente foi, chegamos lá, ficamos ainda mó tempo porque a gente chegou super cedo. Combinamos, ficamos lá no foyer do Porto Seguro ainda um tempão. E aí anunciou que tinha sido cancelada a sessão. Não lembro por quê, acho que foi algum defeito técnico. Ah, foi problema na mesa de som. Eu lembro agora, foi algum problema na mesa de som, se eu não me engano. Tá. Eu acho que foi. Aí a gente ficou mó triste. Aí no fim a gente acabou não assistindo juntos. Nossa, eu jurava que a gente tinha assistido junto. Não. É que a gente foi outras vezes no Porto Seguro por causa do Rock and Roll Show, né? Então, por isso que a gente foi no Rock and Roll tá. Show, a gente foi junto. Sim. Nossa, mas assim, aqui no Brasil eu assisti, acho, 3, 4 vezes, se eu não me engano. Eu também. Nossa, foi muito legal. Foi muito bem feita a versão brasileira, foi muito legal. Eu gostei gente, muito. Inclusive, até hoje eu sonho com essa volta, porque quando acabou o último dia da temporada, falaram, não, vai voltar. Não voltou. Queria. Saudades, Rockabates. Mas vamos lá, então. Vamos para o próximo musical. Agora deixa o Felipe falar do Shrek. Vamos lá pro Shrek The Musical. Shrek The Musical, que foi o primeiro musical que eu vi na Broadway, na minha vida. Conta a história do Shrek, do filme, é bem parecido, só que na verdade ele só coloca um pouco mais de camadas na história. Então você conhece como que foi que, por exemplo, a Fiona foi mandada pra torre, como que o Shrek foi parar no pântano. Então, assim, ele dá uma destrinchada, porque realmente o filme tem 1h30 e o musical tem 2h30. Então ele só coloca um pouco mais de camadas. Mas é basicamente a história do filme. O Shrek vai salvar a Fiona pra entregar pro Farquaad, né? Aqui as notas foram, né? Eu dei nota 2, Letícia deu nota 3, Felipe deu nota 4. Peraí, vamos fazer então na ordem decrescente. Felipe, por que você deu 4? Então, eu tenho um carinho especial pelo musical. Foi onde eu conheci Sutton Foster. Quando eu fui pra lá, eu não sabia ideia de quem é essa louca aí. E me apaixonei. Tem um sapateado maravilhoso. Eu realmente acho que tem músicas ali que eu amo. Eu lembro que quando a gente foi pra Curitiba, eu e Glauber, a gente ficou cantando várias músicas. E uma das minhas músicas favoritas, o ruim é que do nada eles começam a peidar, literalmente, né? Mas eu adoro I Think I Got You Beat, onde eles ficam, tipo, contando as mazelas da vida deles e tentando quem teve a pior vida. Só que do nada eles começam a peidar e a rotar, e esse pra mim é um pouco do problema do musical, mas... Eu adoro Morning Person, adoro When Words Fail, eu adoro Big Bright Beautiful World. Então, assim, tem muitas músicas que eu adoro, mas eu entendo que é um musical falho, assim, tem vários problemas. Esse musical, obviamente, tem a gravação dele com a Sutton Foster. Ainda tem na Netflix? Porque nunca sai da Netflix, né? Eu acho que tem. Tá, faz um tempo que eu não vejo. Nunca consegui. Mas assim, assistam meio como só pra ver, mas sem grandes expectativas, porque realmente ele tem problemas. Pra mim, o Shrek tem o caso, que eu não gosto da animação, não vejo nada demais. Tá, agora a gente vai ter que acabar a amizade, porque Shrek é animação... Não consigo achar nada demais na animação. Eu só assisti o primeiro, pra nunca mais nem assistir o 2, 3, sei lá o que mais tem. Mas depois. O 2 é o melhor! Nem tenho vontade de assistir. Nunca consegui passar de 10 minutos do Pro Shot da Broadway.
Não consigo, mesmo sendo Sutton Foster maravilhosa, não consigo. Assisti no Brasil, odiando cada minuto, e é isso. Dei nota 2 que tem umas músicas boas. Só. É isso, minha relação com o Shrek. Tadinho do Felipe, ele ficou até murcho. É isso. Tipo, gente, Shrek, eu não sei, eu não tenho nada assim com Shrek. É que eu já falei várias vezes, me expliquei no episódio da Disney. Eu não me conecto com coisas fantasiosas, animações, então por isso. É isso daí. E eu me pergunto como é que a gente é amigo. Mas é o problema meu. Isso é problema meu. Então, enfim. Nada que uma terapia não funciona. Na terapia não tá resolvendo pra isso. A terapia não tá funcionando. Mas enfim. Vamos lá, nós temos mais alguns musicais que eu escutei, vocês não escutaram, que foram indicados a outras categorias. É o 9 to 5, né, que tem aquela música super famosa do Dolly Parton, né, 9 to 5. Eu dei nota 4. Tem o Title of Show, que é incrível, dei nota 5, que aqui no Brasil já teve, né, o nome do espetáculo, que foi incrível. E o White Christmas, que é um musical de Natal, que eu dei nota 4, que é um álbum muito bom de Natal, na real. Então, é isso. E aí a gente acaba a segunda parte dos anos 2000 do desafio. Acabando. Acabando, eu já tô ficando triste. Tá. Agora, lembra que eu falei que eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? A pergunta é, vocês acham que essas notas altas que a gente tá dando é porque os musicais realmente começaram a ficar melhor, ou porque a gente conhece mais os musicais, são mais próximos, mais próximo do nosso tempo, né? Eu acho que é um pouquinho dos dois. É uma coisa, por a gente ter mais familiaridade, a gente acaba abrindo mais essa mente que a gente tem de ouvir esses outros tipos de sonoridade. Então, por isso que a gente acaba dando uma nota mais alta, porque apesar de ser uma história que a gente conhece, a sonoridade também já é mais contemporânea. E aí a gente acaba se adequando melhor. Não necessariamente que os antigos sejam, assim, a gente tava muito com aquilo fechado, não, tem que ser mentalidade 2021, né? Quando a gente começou 2020. Então, mentalidade 2020 para um musical de 1950. Então, eu acho que a gente tendo essa visão mais ampla da nossa modernidade hoje em dia, a gente tem essa cabeça mais aberta a estes musicais mais modernos. Eu acho que a gente ficou mais leniente também. Hoje em dia, pensando bem, eu dei, sei lá, 2 pra Guys and Dolls. Talvez se Guys and Dolls fosse de 2010, talvez não tivesse dado, sabe? Eu acho que de alguma forma, a gente foi ficando bem mais... Acho que de alguma forma menos exigente, mas não sei. Por ter ouvido muita coisa, a gente foi abrindo... Talvez se a gente, por exemplo, se eu pegasse a lista agora de novo, de trás pra... Não que eu vá ouvir de novo, mas se eu fosse pegar de novo de trás pra frente e pegar lá do começo, talvez eu mudasse várias notas mais de acordo conforme minha cabeça foi modificando ao longo. Porque tem isso também, né? A gente tá fazendo esse desafio e, querendo ou não, nossa cabeça muda. Nosso pensamento muda. Nossa visão de musical muda, porque a gente tá vendo muita coisa, né? A gente tá fazendo esse desafio desde julho do ano passado, então é um tempo já, né? Tá quase a pandemia inteira. Sim. Mas enfim, eu acho assim que, como até o Felipe falou, né, que pela experiência a gente do Billie Eilish, né, que você comentou, eu acho que como a gente já tem essa experiência de assistir e ter muito mais informações, eu acho que a gente vai mais pelo lado, né, do sentimental, pelo todo, não só pela trilha também. Mas eu acho assim que depois de 2000 a Broadway entendeu o que é realmente Broadway. Tipo, até ali, até metade dos anos 90, ele tava ainda tentando se entender o que era, né, o business, né, tipo, o negócio realmente de grana, enfim, capitalismo. Então acho que eles começaram a entender o que é realmente Broadway, de fazer realmente os musicais, e por isso que eu acho que ficou muito mais coerente, sabe, de realmente... Se vamos botar um musical na Broadway, tem que ser bom. Tipo, não dá pra colocar qualquer porcaria. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Mas, realmente, depois de 2000 é difícil a gente odiar um musical, né? Tipo, não gostar. Tipo... odiar 100%. Porque que nem no caso do Shrek, que você falou que
Tudo bem. Mas é uma questão bem pessoal. Sim, não, mas entendo o que eu quero dizer, que eu também sou meio termo, porque eu gosto da animação. Mas aí a gente tem essa situação que aconteceu. Ele é falho, porém tem algumas coisas que salvam. Então eu acho que a maioria agora vai ser isso. Mesmo que a gente não goste, a gente vai achar alguma coisa que a gente goste. Até mesmo porque agora, na década de 2010, a gente vai entrando nos musicais que realmente tá muito próximo da gente. A gente viveu todos esses musicais vendo Tony e... Tudo bem, tô assistindo Tony, sei lá, acho que desde 2007, não lembro agora, 2006, 2007. Mas eu acho que, assim, tá muito mais próximo de mim agora, né? Tipo, são musicais que já teve várias montagens aqui no Brasil, a gente conseguiu um pro shot, a gente conseguiu um bootleg muito mais fácil, então tá muito mais próximo, então vai ser difícil a gente dar uma nota mais baixa, mas eu acho que é pela essa proximidade, né? Então, veremos como que vai ser. Né? Mas, ou seja, isso aqui então a gente terminou a década de 2000, depois mais 2 episódios a gente termina tudo. Finalmente. Porque tá cansativo, mas vamos lá, né? Gente, outra coisa também, antes da gente finalizar, quero pedir desculpas também, principalmente nossos assinantes, que teve 2 semanas que a gente não lançou episódio, mas é por questão de tempo, realmente. Tá todo mundo trabalhando muito, principalmente eu. E também tem outra coisa que talvez, ainda não sei como que será, se tipo ninguém conseguir, né, me ajudar nisso, a gente fará um hiato, não sei de quanto tempo, porque eu vou começar a trabalhar pesadamente em relação ao musical do Dom Pedro I, né? Então eu vou começar a editar um monte de coisa, então eu vou ter que deixar o foco do Musicalcast um pouco de lado, mas não tô falando que isso vai ser o fim do Musicalcast, então é isso. É só realmente um pequeno e rápido hiato para eu focar toda a energia no Dom Pedro I para entregar para vocês que esse musical vai ser maravilhoso. Sim. Ou seja, não vão ter Musicalcast por um tempinho aí, acho que vai ser coisa de umas 2, 3 semanas, né? Mas a gente ainda vai tentar gravar, deixar a coisa gravada e lançar. Tipo, não tô falando que vai ser realmente isso, não tô batendo martelo que vai ter um hiato. Talvez terá um hiato, tá? Mas é isso. Eu acho que o Dom Pedro I vai ser maravilhoso. Vocês vão amar, vocês vão ver que vai valer a pena não ter tido Musicalcast por um tempo por causa do Dom Pedro. Tá bom? Gente, e é isso. Obrigado, Felipe e Letícia, de novo, por continuar o desafio e gravar aqui no domingo de manhã. Gente, lembrando que a gente tem nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo, se você está vendo o vídeo, na descrição do podcast, se você está ouvindo o podcast. A gente tem também grupo de ouvintes, lista de melhores amigos do Instagram, se vocês quiserem entrar, só manda uma mensagem pra gente, só tem que ser maior de 18 anos. E eu acho que é isso, né? Bora então, a gente falou bastante já hoje. Gente, então é isso. Beijos e abraços pra todo mundo e obrigado até o próximo episódio. Obrigada até mais. por ter ouvido. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.